pra resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola um bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. E aí, rapaziada, começando o Resenheira de hoje. E ao som de Celinho Brabo, né? O pessoal pergunta quem é esse cara que rima na introdução. Celinho o Brabo. Você pode procurar ele aí nas redes sociais, é um rap da primeira qualidade. Também tem um grupo chamado Exteriorize, que ele faz junto com o Fábio. É aquele rap que vale a pena escutar. Procure eles aí na internet, beleza? E rapaziada, hoje o Resenheira vem me colocando frente a frente com pessoas maravilhosas. Sejam elas famosas ou não, mas que tenham uma história pra contar. Mas hoje eu tô com um cara aqui sensacional. Conheço ele há uns 25 anos, eu tinha 17, estou com 42, bastante tempo, 25 anos dá isso. E, mano, eu tinha um medo quando ele fazia uma novela na Globo, e aí o olho dele ficava vermelho, mano. Mas o cara é o galã dos anos 90. O cabelo só ficou branco, a barba também, mas continua bonitão. Nico, meu amigo, que prazer te receber aqui no Resenheira, velho. E aí, queridão, prazer é meu, muito feliz e orgulhoso de te ver aí, super articulado, né? Valeu. Porque desde menino você sempre foi um cara que buscou aí os teus sonhos e fico muito feliz de estar de frente a você e aos teus sonhos realizados. Pô, muito obrigado. Realmente a gente conversava muito sobre isso, né? Pois é, cara. E eu quase uma vez, a gente estava montando um elenco de sitcom na Rede TV. Uhum. E a gente cogitou seu nome lá, né, na mesa. Por pouco que eu cheguei a contracenar com a Jorge Agomid, Neuza Borges, Shaolin, enfim, uma galera. Por pouco eu não consigo contracenar com você ali, né? Foram nomes que foram surgindo, eu citei o seu, porque seria para mim também um sonho realizado, né? Mas, um artista, cara, de grande porte aí. A gente tá junto, né, cara? A gente tá contracenando na vida. Contracenando na vida. E hoje, porra, é muito legal. O Resenheira é muito legal, porque assim, vou dar 2 exemplos aqui muito marcantes para mim. Eu te vi na minha pré-juventude, né? A novela Olho por Olho foi ali. Eu assisti novela das 7, porra, sensacional. E hoje eu tá de frente... A gente depois teve uma amizade, você foi morar no mesmo bairro que eu ali no centro, na Higienópolis e tal. E aí a gente conversou e hoje eu poder te entrevistar. Sensacional, né? Um cara que eu vi na televisão, nem imaginava que poderia um dia conhecer. Entrevistar não, uma correção aqui. A gente não entrevista ninguém, a gente bate um papo. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui sem... Ó, Nico, é isso. A gente bate um papo lá fora e eu falo o quê? Eu quero improviso, não me responde nada aqui. Né? Então, vamos bater um papo. E uma outra pessoa também que me marcou, todos que passaram por aqui marcaram, tá? Mas assim, em questão de história que eu vi na televisão e depois tive o prazer, o Bebeto do Tetracampeonato também, que, porra, eu tinha 14 anos, vi o Tetra com meu avô ali, de repente tá entrevistando ele, sensacional. Dá até um pânico, né? Dá um nervoso, você treme na base. Você fica nervoso. Mas, Nico, o Resenheira é um grande contador de histórias. A gente gosta de contar histórias das pessoas. Aqui, a gente não fica buscando polêmica, é contar história, por isso que eu te trouxe aqui. Ô, amigo, mas eu então já vou te confessar, adiantar que da minha história tem polêmica. Então, amigo, não tenha constrangimento. Vamos lá e qualquer coisa a gente vê no que dá. Fica à vontade. Se quiser falar, fala. O que não quiser. Aqui a gente não tem esse problema. Eu sei, estamos em casa. Estamos em casa. Mas eu quero saber como despertou essa coisa de ser artista em você, ser ator. Quando surgiu isso, Nico? Então, quando eu era criança, eu era uma criança gorda e meu sonho era ser palhaço, porque na minha cabeça o palhaço nunca ficava triste, né? Claro, uma utopia. Mas meu pai me comprou uma roupa de palhaço, eu me fantasiava de palhaço, ia para a rua, e daí um dia parou um cara, Walter Monticelli, que tinha uma agência e falou, pô, menino, você tem que ser modelo. E daí eu virei para ele e falei, pô, você tá me tirando de palhaço mesmo, né? E daí ele falou, não, é sério. E eu falei, pô, mas eu sou gordo, cara. Ele falou, não, mas você vai crescer, vai espichar. E dito e feito. Ele me chamou para ir na agência dele. Passados 6 meses que ele estava fazendo o acompanhamento, eu realmente dei uma espichada natural. E daí a gente fez um material. E foi em cima disso que eu comecei a trabalhar. Foi para... Trabalhei com ele, depois trabalhei em outras agências, como Central de Modelos, depois fui para a Class, fui para a L'Equipe, fui para a Jet Set, enfim, trabalhei com várias agências, que na época eram agências muito boas no mercado.
E consegui chegar num momento que fiz 150 comerciais e fiquei dentre os garotos propagandas que mais fazia campanhas, dei entrevistas no jornal Meio Mensagem falando a respeito. E daí o convite para fazer TV Cultura, um programa ao vivo diário, foi, né, muito rápido. E daí lá eu acho que eu comecei mesmo a trilhar o meu caminho como ator. Qual programa você fez na Cultura ao vivo? Revistinha. Revistinha. Nos anos 90. Nos anos Os anos 90. 90 estão aqui. Legal. Com a Daniela Barbieri, lindíssima, e com a Ariel Borg. Eu vi, você postou um tempo alguma coisa aí nas suas redes sociais, né? Postei. Porque era uma brincadeira, né? Assim, a gente falava que era uma grande piração de ácido, né? Porque as cores todas eram todas fluorescentes, as roupas, o cenário, tudo. Aquela linguagem de TV Cultura, né? Super educativo e tal. Programa diário, que era, né, mega adrenalina. E foi uma coisa muito bacana, assim, foi muito legal fazer, assim, deu um jogo de cintura, apesar que eu me apresentava como apresentador, porque, na verdade, eu era o Nico, né, pura e simplesmente. Mas eu acho que ali deu o start para eu poder ter jogo de cintura para trabalhar como ator e daí fazer outras coisas, seja em teatro, cinema ou televisão. Legal. E como você chegou na Globo? Foi da Cultura para a Globo? Não. Não? Da Cultura, eu fui trabalhar a convite do Walter Avancini, fazendo O Grande Pai, onde eu fazia o namorado da Patrícia Luquezzi. Lembra a menina do primeiro sutiã? Sim, do primeiro sutiã, claro. Então, eu fui namorado dela, mas não tirei o sutiã dela. Piada infame. Enfim. E depois do SBT, eu fui fazer uma peça de teatro chamada Se Você Me Ama, onde eu tive um prêmio de ator revelação. E daí, através dessa peça, um dia tivemos a visita do Ricardo Waddington, diretor, e do Antônio Calmon, autor. E eles foram lá e me convidaram pessoalmente para fazer parte de Sex Appeal. Foi Sex meu Appeal. primeiro trabalho na Globo. Eu ia falar Top Model, mas foi Sex Appeal, né? Sex Appeal. Top Model eu cheguei a fazer alguns testes, mas não fui aprovado. Eu não sei porque eu tenho essa memória de você na Top Model. Eu não sei se é porque a Sex Appeal era uma linguagem parecida, Exato, então por isso que eu tenho essa memória de você. Eu ia te perguntar Top Model, ainda bem que você falou da Sex Appeal. Não, mas é porque também saíam na época na imprensa muitos jornais falando que eu iria fazer Top Model, porque realmente quando eu fiz os testes, a princípio foi aprovado, mas depois o sindicato veio e tirou algumas pessoas que eram menores de idade, que era a Luciana Vendramini, eu e, enfim, mais 2, 3 pessoas, que não eram pessoas que estavam devidamente com a documentação em ordem junto ao sindicato. Tá, então, daí a gente foi convidado a fazer. A se retirar do a se retirar do espaço. Putz, foi frustrante para você não fazer isso? Foi pra caramba. E como que você, novão, adolescente, ingressando, lidou com essa emoção? Eu fiquei, tipo, mega broxado, né, assim, fiquei triste pra caramba. Me lembro de pegar os primeiros 10 capítulos que eu já tinha recebido, já estava, inclusive, estudando, eu me lembro de eu pegar eles e jogar pela janela da minha casa, assim, tipo, mega revoltado. O que foi uma grande bobagem, porque depois caiu no telhado de uma igreja evangélica, que era do lado da minha casa. E aqueles textos ficaram me acompanhando, eu acho que 1 ano, girando, batia o vento, eles giravam, iam se desfazendo aos poucos, e eu ficava, toda hora que eu olhava pela janela, eu olhava os textos, então aquilo ficou tipo, mega karma. Te correu por 1 ano. Pois ficou no meu cangote. Poderia ter jogado no lixo, já podia, né? Muito teria mais apagado. fácil, né, cara? Podia ter aproveitado o papel politicamente correto, tanta coisa que eu podia ter feito no ficha. Não, mas na hora da revolta não tem jeito. Mas aí depois, acredito que na sequência veio a recompensa. Não exatamente na sequência, demorou um pouquinho, mas de fato eu acho que foi o melhor momento, porque eu entrei para fazer Sex Appeal como protagonista, o que eu não teria oportunidade fazendo o personagem secundário que eu faria em Top Model. Top Model. Quem é a sua referência como ator? Quando você saiu, virou a chavinha de modelo para ator, quem foi sua referência? Paulo Autran sempre foi uma pessoa que eu sempre tive um olhar muito de admiração e respeito, né? Mas se eu te falar que eu também tinha uma simpatia muito grande pelo Grande Otelo. Adorava a figura dele, achava ele muito carismático e me identificava, queria ser algo próximo àquilo, né? Aquela energia que ele emanava.
Mas tem vários outros, né? Lima Duarte, incrível, apesar de nunca ter tido a oportunidade de sequer conhecê-lo, muito menos contracenar com ele. Mas várias pessoas me despertaram nesse aspecto, assim, sejam homens ou mulheres. Dentro da Globo, você não conseguiu conhecer o Lima? Não. Nunca tive oportunidade. Olha que eu caçava ele, hein? Sério? Eu era tipo fã. Aquele que ficava sabendo assim, o Lima está em tal lugar. Eu dava uma desculpa, dava um perdido e ia atrás. Mas Deus não quis que a gente se encontrasse, se esbarrasse. E olha como Talvez as coisas... assim tenha sido bom, porque... Imagina se eu chegasse nele e falasse, Lima, queridão, me dá um autógrafo. E ele falasse, agora não vai dar, desculpa, estou mega busy. Eu não ia gostar. Então, de repente, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas pelo que você ouvia falar de bastidores, você é uma pessoa simpática. Super acessível, simpática, polido, educado, enfim. Nunca ouvi uma crítica. Do Lima. A gente não ouve falar dele. Né? Eu encontrei, olha para você ver como as coisas são. Eu tive a sorte de encontrá-lo andando de bicicleta em Dayatuba, onde ele tem uma... ele tem uma fazenda lá. Né? Eu não sei se ainda tem, né? Eu acho que ainda tem. Mas ele estava andando de bicicleta, chapéuzinho, andando de bicicleta ali no centro de Dayatuba, foi onde eu e um amigo meu, o Rogério, a gente abordou ele ali, falou com ele rapidinho. Na época não tinha celular, não tinha como tirar foto, né? Você não já faz uma sessão book, né, cara, do lado do cara. Você é louco, eu vou tirar para uns 3 anos para eu poder ir postando. É um monstro. Agora, a questão da Olho no Olho, né? Foi uma novela que marcou geração. Todo mundo lembra de você muito por esse papel. Trabalho. Qual que era o nome do Fred. Fred. Fred Zapata. E o Aleph era o Aleph, era o bonzinho, né? Era o bonzinho, isso. Como que você chegou ali? Como foi o convite para fazer essa novela? Então, no término de Sex Appeal, o Calmon, porque Sex Appeal era do Calmon, e Olho no Olho também. O Calmon e o Ricardo Osdon, que também foi o mesmo diretor de ambos trabalhos, sentaram comigo e falaram, olha, Nico, a gente tem um trabalho, uma novela, e tem 2 personagens que a gente gostaria que você desse uma olhada e tal, para a gente poder conversar a respeito. E daí eu me lembro que de cara eu me interessei pelo vilão. Por 3 motivos. Primeiro, porque eu tinha um histórico de sempre fazer personagens, fosse nos comerciais, fosse na TV Cultura, fosse no SBT, fosse aonde fosse, sempre personagens bonzinhos. E eu falei, bom, de repente aqui é o meu grande gancho para eu conseguir mostrar um pouco de versatilidade. Então, aquele personagem vilão me despertou bastante interesse por conta disso a priori. Mas também, te confesso, porque... o início das gravações daquela personagem iam ser em Roma. Falei, gente, nada mais chique e elegante do que ir gravar em Roma. A novela, né, começa lá, né? Começa lá. Começa lá. E daí eu falei, cara, nunca fui para Roma, cara. Não tinha conhecido a Itália, tido a oportunidade de conhecer a Itália. Eu falei, gente, ir conhecer a Itália trabalhando é um requinte, né? E daí também acabei pensando muito em função disso, mas... acho que o terceiro motivo foi o mais importante. Foi porque, de fato, eu me identifiquei mais com o personagem do vilão, por incrível que pareça. Eu me acho um cara super do bem. Mas Você se acha, não? Você é. Eu a gente sou conhece, um cara você é um cara muito do bem. Mas engraçado, eu estava numa época que eu achava que todos os protagonistas, os galãs, eles sempre eram meio água com açúcar. Eles eram quase uma caricatura. E eu achava que o vilão sempre tinha uma coisa que era muito interessante, que era o subtexto que o ator trabalhava. Né? Então, dizia uma frase querendo dizer outra coisa, né? Sempre usando um poder de sedução e tal. E eu achava o personagem mais rico nesse aspecto. E daí achei que me identificava mais e pleiteei o Frederico Zapata, o Fred, e fui agraciado com a personagem, fiquei muito feliz de ter feito ela. Você imaginava que essa novela ia ser esse estouro que foi na época? Olha, eu desconfiava que sim, porque os trabalhos do Calmon sempre foram assim, trabalhos que obtiveram muito sucesso. Atrelado à direção do Ricardo Osdon, que era um cara jovem, que tinha uma visão muito percursora, né, assim, de posicionamento de câmera, enfim. E também porque eu entendia que era uma novela que estava vindo com um monte de efeitos. Exato. Que para alguns poderiam até serem questionáveis, porque a gente tem uma tendência a sempre fazer comparações com grandes produções de Hollywood e tudo mais. Sim. Só que assim, dentro da nossa pequenez
não negativamente falando, Dentro mas dentro da nossa realidade, da nossa estrutura, eu achei que sim, que seria uma coisa interessante, porque ficaria no imaginário das pessoas pelo fato de estar trabalhando com efeitos especiais, que era uma coisa que pouco se fazia até então. Há pouco tempo, acho que você postou, acredito que você tenha visto o Mion, né? Postou no Vale a Pena Ver Direito. Imagina, eu postei, gargalhei. Ele fez, o Mion é sensacional. Não, ele postou, olha o que tinha na época de tecnologia, tava brincando exatamente gente, com isso. Muito, muito engraçado, cara. Né? Eu dei muita risada, tanto que postei na minha página, porque eu achei hilário, né? E eu também, assim, sou uma pessoa que particularmente simpatizo muito com o Mion, assim, acho ele inteligente, ele é um cara de raciocínio rápido, ao mesmo tempo ele não é um cara que deprecia os outros, ele faz a piada em cima do outro, mas é de uma forma que o outro se sente até, de certa forma, prestigiado de ter sido lembrado. Não, exatamente, o Mion é o cara... Hoje eu acho que, você pode me corrigir, que você trabalhou isso muito mais intenso do que eu acho que o Mion hoje, para publicidade... é aquele cara que a mãe quer ter como filho em casa, né? Ele pode fazer qualquer tipo de publicidade que ele vende. Com todo respeito à família, mas o Mion é o cara que a mãe quer ter como filho em casa, mas é o cara que a mulher quer ter como homem em casa. Exato. É o cara que eu quero ter como um parceiro de cama. Eu queria ter ele como... Tanta gente tá almejando o Mion aí, né? E detalhe, eu queria ter ele como pai, porque ele é um puta pai. Né? Ele é assim, não desmerecendo meu pai, mas tô dizendo, é aquela figura publicitária que hoje em dia o que ele fizer, ele vende, né? Se ele fizer publicidade Dia das Mães, ele vai vender, Dia dos Pais, ele vai vender. Ele é um cara percussor, né, cara? Assim, eu me lembro daqueles prêmios que tinha da MTV. Da MTV. Cara, ele nunca entrava desapercebido, né? E assim, é um cara que tem todo um poder ali de sedução, tem um carisma, tem humor, ao mesmo tempo, esteticamente, é um cara muito agradável de se ver, né? Bonito e tal. Então, e pro vídeo isso conta muito. Pra caramba, né? Assim, acho que a gente vive na era da imagem. Não tem como. Não tem como se esquivar. Por isso que a gente sempre está correndo atrás de uma clínica, né? De um procedimento estético. Para poder fazer alguma coisa. Tentar dar uma recalchutada, porque a gente vai oxidando com o tempo, né? Você não mudou, Nico, você não mudou. Só a barba ficou branca e o cabelo, cara. Mentira, os Países Baixos também. Não, eu já não sei. Então, mas não vamos entrar nesses detalhes, porque isso prejudica. Olhando o que eu te conheço há 25 anos, a parte que eu te conheço, você não mudou nada. Obrigado. A casca, então, tá... Não mudou nada mesmo. Tá muito bem, pô. Você vê, né? 25 anos de amizade, já era um elogio. Não sei se é verdadeiro, mas vamos acreditar. É verdadeiro, pô, é verdadeiro. É muito verdadeiro. É lógico que fica os traços do tempo, normal, lógico, que na verdade isso daí são traços clássicos, né, de envelhecimento. A gente se torna clássico, a gente não vai envelhecendo. Você tá um clássico, velho. Muito você obrigado, tá um clássico, cara. um clássico. Então eu tô tipo um Ballantines 30 anos. 30 anos. A gente colocou 30 para me favorecer, né? Porque o bicho aqui tá com 50. Olha, com a loucura da gravação, cara, se fala muito, a gente ouve muito se falar, a loucura. Eu tenho essa curiosidade. Nunca trabalhei na parte de dramaturgia em TV, mas deve ser muito puxado. Às vezes a gente vê artistas aí, atores dando entrevistas, e eles falam, pô, fiquei 12, 15 horas, né, no set gravando. Cara, como que é isso? Porque assim, vocês têm que... Eu não gosto de falar, quando eu contracenei, eu nunca gostei de falar decorar o texto. Eu falava estudar o texto. Estudar o texto. Eu prefiro essa. Sempre tive a liberdade de colocar cacos. Eu não sei se na Globo tem essa liberdade, mas como que é ali essa intensidade de gravação e cenas e cenas que vocês estudaram e tem que estar no bate-pronto ali para você até não cansar toda a equipe e aquilo fluir. Como que é essa loucura de gravação, cara? Eu acho que você colocou uma coisa que é muito pertinente, assim, porque talvez a maior preocupação que a gente tenha não é com 8, 10, 12 horas, que daí excede, mas que a gente está ali vestindo a camisa, quer que fique o melhor. Claro. Mas a preocupação maior é com a equipe, que às vezes chega 2 horas antes da gente e sai 2 horas depois. Então, quando a gente está dentro de um estúdio 12 horas, talvez essa equipe já esteja fazendo 14, 16 horas. Talvez não, vai estar... Exatamente, você sabe muito bem disso. Então... E eu também, porque eu sou casado com um cara que trabalha por detrás das câmeras na Record. Então, eu entendo que é muito desgastante
para o ator, sim, mas também para a equipe. Então, a gente fica muito preocupado em estar com o texto devidamente estudado, levando-se em consideração que a gente não é máquina, que a gente está sujeito a erro, Claro. mas a gente tem que ter o comprometimento de estar com o texto estudado para que a gente consiga fazer o trabalho fluir, porque não dá para ficar fazendo uma cena e ficar cortando, fazendo kill. Além de perder o ritmo da cena, se torna deselegante com o teu colega, né, com quem você está contracenando, mas principalmente no desrespeito com as pessoas que têm família em casa, né? Então, E cansa muito você ficar gravando de kill a kill. demais. Pessoal, quem não É sabe, maçante. o que é o kill? É o Né? corte. Por exemplo, vou pedir pro menino do corte ali fazer, para quem tá assistindo entender. Eu tô falando, e aí eu errei o texto. Vai dar um ponto de corte no Nico, dá um ponto de corte no Nico. O Nico concordando com alguma coisa que eu esteja falando, para voltar para mim, talvez, para poder dar sequência no texto, que eu poderia matar de uma vez, e aí se grava picadinho, entendeu? Aí você acha um ponto de corte para que você... Isso daí, irmão, arrebenta. Quem você tá contracenando, te cansa também, cansa toda uma equipe, o diretor lá em cima começa a ficar puto. Sim. É bem cansativo. Porque perde o ritmo da cena, né? Totalmente. Fica difícil, assim, a cena fica um pouquinho engessada, mecânica. Mas, ok, acontece e a gente entende. Pode acontecer. Pode acontecer. Claro. Agora, eu acho que assim, televisão é isso, né? A gente entende, principalmente quando a gente se refere à novela, a gente brinca e parece pejorativo, mas não deixa de ser uma grande verdade. É uma fábrica de pizza. Né? Então, assim, imagina você ter que fazer 36 cenas em um dia. Você já fez? Já. A minha média era em torno de 30 a 36 cenas por dia. Quantas horas isso de gravação, Nico? Em torno de 10. Eventualmente passava para 12, mas a gente também tem uma flexibilidade, porque a gente entende que 8 seria o ideal. Cara, mas 8 horas de trabalho é o ideal. Tá. 10, né? Ok. 12 é quando, assim, é uma coisa excepcional. Você fala assim, porra, eu também não vou atrasar todo mundo, né? Uma grade e tudo, uma grade de produção. Então, por conta, de eu falar, não, eu quero me ausentar agora. Não acho eu acho que é descabido. Algumas pessoas fazem isso e estão no direito delas. Mas eu entendo que, assim, uma vez que você está lá, meu filho, sua a camisa e tenta correr atrás. Até porque o ator também tem um problema que eu sei como que é. A gente, quando termina, a gente não termina, porque a gente vai para casa e tem que decorar mais 36 cenas pro dia seguinte. Né? Então, assim, imagina você chegando na tua casa às 10h30 da noite, tendo que decorar 36 cenas, às vezes de 2, 3 páginas cada uma, para que no dia seguinte, às 10 horas da manhã, você esteja no estúdio, maquiado, vestido, pronto, afinado, para poder dar continuidade no E trabalho. com a cara Então, boa para poder passar no vídeo que tá inteiro, né? Pois é, Porque quando a você maquiagem, é jovem, né? quando você é jovem, Vai que vai. Tudo bem, porque tá o viço ali, né? O maquiador vai e bate um pó para tirar o brilho. Já era. Agora, quando chegar na minha idade, minha filha, tem que colocar uma luz especial, um reboco especial, entendeu? Você faz de tudo, você tem até que saber se movimentar para não te prejudicar. E aí, se o outro ator chega para fazer um carinho e te faz as pregas na cara, né? Você fala, não, agora é kill. Agora vai ser kill aqui Agora vai até ser o final. kill, e vai passar a mão bem de leve. E o Caco, Nico? A Globo, 36 cenas ali, puxado, 12 horas. Vocês têm essa liberdade, o ator, na Globo, onde você passou, SBT, qualquer lugar, Record, né? Qualquer lugar, vamos. Vamos Mas lá. essa coisa de colocar o Caco. Dizem que assim, eu tô falando como telespectador, tá? O autor não gosta, é mito ou verdade? Verdade. Tá, então vamos lá. Esse lance do Caco. O que é o Caco, galera? Porque tem gente que vai assistir. O Caco é quando o ator tem o texto lá prontinho, né? Mas o ator coloca algumas coisas dele no texto. Tá? Uma palavra, então, uma palavra ou, enfim... alguma coisa ali dele, né? Me fala aí, sobre o Caco nas emissoras que você passou. Como funciona isso? Então, eu acho que, de fato, o autor não gosta. Não vou também generalizar, mas acho que, a princípio, um autor não ama que se coloque cacos porque interfere um pouco no que ele idealizou para a cena. Mas, lógico, que se você tem um mínimo de afinidade e de credibilidade junto ao autor, talvez você possa, em algum momento, pedir uma permissão, eu acho que é a melhor forma, né, a forma mais elegante,
e sugerir de colocar, tipo, algum caco que venha a se repetir e que fique meio intrínseco à personagem. E daí, se o autor compra, chega uma hora que ele mesmo começa a colocar aquilo no texto que ele escreve. Eu acho só que a gente tem que tomar um cuidado, porque caco é uma coisa, e quando você erra a deixa é outra. E quando você erra a deixa, você prejudica o entendimento da pessoa com quem você está contracenando. E muitas vezes... se você erra, a pessoa também tem que estar muito atenta, ouvindo de fato o que você está dizendo, por mais que ela saiba o que vai ser dito, para que ela consiga também contornar. Então, vou te dar um exemplo. O texto é a casa no alto da montanha. E daí você decide colocar o chalé no pico do monte. Pô, o teu colega, se ele vai ter que falar alguma coisa a respeito, ele vai ter que mudar também, né? A casa não é mais na montanha, é no pico do monte. E daí começa a virar uma coisa que fica complicada, você tem que dobrar a atenção. Então, eu acho assim, mudar o texto, o que não é um caco, é alguma coisa que realmente é complicado para o desenrolar da cena e para todos que estão envolvidos. Agora, um caco, eu acho que eventualmente, se você consegue falar com o autor e convencê-lo que aquilo pode enriquecer e engrandecer a tua personagem, eu acho que não tem problema nenhum. E óbvio que depois de 36 cenas, se você muda uma pequena palavra, alguma coisa que não venha interferir no andamento da cena ou no entendimento dela, junto ao público, eu acho que tudo bem, passa-se, porque, como a gente conversou, a gente não é máquina. Claro, claro. Dentro desse tempo de televisão, aquele ator que você mais gostou, que você... Porra, é complicado falar isso, mas aquele ator que você fala, porra, eu gostava de contracenar com ele ali. A gente tinha uma química muito legal, fluía muito bem a cena. Eu vou começar de trás para frente. Bora. Até porque, talvez, se eu começar de trás para frente, eu também consiga já colocar numa posição correta. Uhum. Porque a pessoa que eu mais... o ator que eu mais gostei de contracenar por uma questão de química e porque era um texto muito difícil, porque a gente dava dados históricos e não podia errar, não podia se equivocar, que foi na novela Amor e Revolução, que a gente falava da ditadura, os anos de chumbo da ditadura. Do SBT. Sem dúvida nenhuma, foi o ator que fez o meu pai, o Reinaldo Gonzaga. Um ator que, assim... sabe aquele ator que é olho no olho? Que chega uma hora que você tem uma compatibilidade, uma sincronicidade, que você sabe exatamente o que passa na cabeça dele, sem ele precisar verbalizar nada. E isso, no decorrer da cena, isso é incrível, porque além dele fazer meu pai, então entende-se que essas personagens têm sim uma intimidade muito grande, a gente, enquanto colega de cena, a gente conseguiu desenvolver isso com muita facilidade e enriquecer o trabalho junto aos personagens, mas também nos aproximar para que a gente tivesse prazer em estar fazendo aquilo, que muitas vezes eram cenas pesadas e tal. Então, eu acho que o Reinaldo Gonzaga realmente foi um ator que eu me identifiquei muito. Agora, tem atrizes que eu já contracenei que eu adoro, né? E eu vou dar uma saraivada de nomes, tá? Bora. Belle Kouchner. Belle Kouchner é uma atriz que é deliciosa de se trabalhar. Gente, ela é generosa, sabe? Ela é uma pessoa que ela tá ali para te ajudar, né? Ela não é uma coisa egocêntrica. Ela tá ali querendo te favorecer, porque ela entende que aquilo também favorece a personagem dela. Que legal. Então, é muito generosa e é uma atriz deliciosa de se trabalhar. Patrícia de Sabri, porque eu namorei com a Patrícia de Sabri quando eu era jovenzinho, porque a Patrícia de Sabri é uma querida. Você namorou com ela quando você estava na olho por olho, né? Quando vocês estavam? Um pouquinho antes. Pouquinho antes. E a Patrícia de Sabri... ela é uma pessoa que, assim, a gente fala, vem de boa família. Sim, vem de boa família e tem bons princípios, porque é uma atriz que ela é polida, ela é educada, ela é fácil de se lidar, ela é sempre agradável, ela é uma pessoa gata, leve véio. E linda. Cê é louco. Eu não conheci pessoalmente, mas ela é gata demais. Gata. Aliás, né, Belle Kouchner, Patrícia de Sabri, Gabriela Alves, que também é outra, que além de gata, talentosíssima. E é uma atriz que... ela tem uma inteligência em cena que é incrível, ela te dá uma tranquilidade em cena. Eu fiz cenas com ela que... eu me lembro a primeira cena que eu fui fazer de beijo com a Gabriela Alves, e que eu tremia. E ela usou aquilo a favor da cena. Então, assim, o que ficou explícito por um nervosismo do ator, ela trouxe aquilo e conversou, pegou na minha mão no meio da cena e falou assim,
você tá nervoso. No meio da cena, encaixou aquilo super bem, porque aquilo foi um caco, mas foi um caco que me favoreceu, porque daí me tranquilizou. E aquilo criou uma atmosfera incrível pra gente poder fazer tão desejada cena do beijo. E você ficou tranquilo na cena. Não, fiquei ainda mais nervoso depois, porque daí eu não sabia se tinha apaixonado ou não. Ah, tá. Entendi. Mas, vamos lá. Eu acho que tem outras pessoas também. O Tony Ramos é um ator que é muito respeitoso, né, com o trabalho em si, com as pessoas envolvidas. Então, ele é um exemplo, né? Assim, a forma... Eu me lembro quando a gente estava em Roma, porque só foi o Estênio Garcia, o Tony Ramos e eu de atores. E a gente estava na Via Ápia fazendo uma gravação da novela, e daí chegaram as refeições, os lanches. Porque a gente estava numa coisa, né, um lugar que não tinha muita condição de se montar uma mesa, então foi servido lanches. E eu me lembro que quando alguém da equipe virou e falou assim, veio um lanche a menos, eu fiquei sem lanche. E o Tony Ramos pegou o lanche dele. E deu para a pessoa. Caraca. Então aquilo, eu até fico um pouco emocionado, porque assim, aquilo para mim foi talvez o primeiro movimento de um ator que realmente eu devo respeito. Porque para mim o ator, ele é generoso, ele não é egocêntrico, ele não é egoísta, entende? Então, quando o ator ele consegue confortar as pessoas que estão à volta dele, que eu entendo que muitas vezes é o público dele, sim, para mim esse é o grande ator. Espetacular, que história, que história. Nico, dentro do tempo que eu te conheço, você andava ali no centro, na época você estava fazendo malhação, você sempre foi muito generoso com as pessoas que te abordaram, sempre. Eu nunca vi você maltratando alguém, ou deixando de falar, ou deixando de dar um autógrafo, eu nunca vi, tá? Se aconteceu isso com alguém, eu não estava presente, então eu posso dizer que... Acho que não, porque de fato eu sempre me policiei em relação a isso. Muito educado. Como que você enxerga, eu não vou citar nome de artistas, de atores, atrizes, mas esse lance de você ter a fama, você buscou por isso, você se torna uma pessoa popular, e aí depois você vem com a frase de eu não dou autógrafo, eu não tiro foto. Como que é isso para você, entre esses atores que pregam essa coisa do eu não... Não faço. Não faço. Isso eu não faço. Bom, primeiro eu quero fazer uma correção. Agora, a gente falando nisso, eu lembro que uma vez eu não dei autógrafo, porque eu estava entrando numa igreja, era uma missa de 7º dia de uma pessoa muito próxima e querida, que tinha falecido, obviamente, né? A missa de 7º dia dessa pessoa. E chegou uma pessoa e me pediu um autógrafo na frente da igreja, e eu peguei aos prantos, virei para ela e falei assim, olha, desculpa, agora não é o momento. Eu estou vindo na missa de 7º dia de uma pessoa que eu amei muito. E ainda tenho um amor muito... Enfim, ainda tentei dar uma boa desculpa. Mas quando eu saí andando, eu escutei a frase, é muito metido. Eu entendo que todos nós, pessoas que tenham, sejam personalidades, formadores de opinião, que tenham sucesso nas suas profissões e tal... Elas são seres humanos, elas têm momentos, elas têm o direito de, às vezes, negar alguma coisa, seja lá por que razão. Seja porque eu estou no meio de uma refeição, então deixa eu terminar de comer, e daí eu posso te dar atenção. Agora, enfim, né, eu estou num assunto sério, no meio de uma discussão, né, existem formas de abordar também. Existem formas de abordar. Mas eu nunca entendi pessoas que negam dar atenção para quem para e senta para dar atenção para elas. Porque uma pessoa que para no sofá, liga a televisão para te acompanhar, ou vai no teatro, paga para te ver, te prestigiar, gente, o mínimo que você pode dar de retorno para ela é atenção, é olhar no olho dela, é virar para ela e dar pelo menos uma resposta, mesmo que negativa, mas verdadeira, sabe? Olho no olho, sem querer fazer nenhuma menção à novela, porque a novela era olho no olho. Mas, enfim, mas essa ideia de ser olho no olho, sabe? Então, acho que é descabido, acho, a meu ver, acho grosseiro. Entendo que você não possa viver para ficar dando atenção para tudo e todos. Porque tem dias e dias. Não tem... Às vezes você está, tipo... Não, e também tem momentos, né? Assim, por exemplo, Leonardo Vieira. Pô, o cara foi o
pá, estourou, né, cara? Assim, não tinham 10 pessoas pedindo autógrafo pra ele. Nem 100, às vezes tinham 1000 pessoas em volta dele. Se ele parasse pra dar autógrafo, não conseguiria. Eu vi uma cena do Leonardo Vieira com você, na Angélica. Que é meu Tava amigo, vocês dois e eu tava de frente do prédio, que eu morava de frente do seu prédio, e ele tava, e o Leonardo Vieira, gente, é uma pessoa também que, pelo amor de Deus, sensacional. Querido, É assim, é um cara, gente boníssima também, da primeira qualidade. Atende também as pessoas muito do bem. Mas aí vocês estavam vindo, vocês passaram pelo Rua das Palmeiras ali e tal, eu tava entrando no prédio. Daqui a pouco uma menina reconheceu o Leonardo. Não sei se você lembra disso, isso eu tenho muito marcado na minha cabeça. Cara, a mina deu um grito, Léo! E começou a tirar tudo da bolsa para um autógrafo. E ele, cara, ele andava... E começaram a chegar outras pessoas, porque daí as pessoas ficam assim, oi... O que está acontecendo? Quem é? Ah, e um chama atenção e chega uma hora que tem um aglomerado. Aglomerado. Né? E o Léo, ele sempre andou, eu lembro muito bem disso também, com bonezinho baixo ali e tal. Ele andava com boné, tá um pouco mais... Porque também, vamos ser sinceros, é foda, cara. Nico Puig, Leonardo Vieira, tantos outros atores aí, né? Mas, cara, às vezes vocês querem um momento pra vocês, né? Sim, É foda. Por exemplo, nossa época, ir no Play Center. Nico Puig no Play Center. Ia de boné. Porra. Não que o boné fosse esconder muita coisa, resolver. Mas, quando você coloca um boné, coloca um óculos, dá uma de chavada, né? Sim. Será que é? Será que não é? Porque assim, que nem eu fiz essa pergunta pra você sobre o ator que não gosta de tirar foto, mas a gente também tem que entender o momento de abordar. O momento, você entrando numa igreja, mesmo sem eu te conhecer, eu jamais te abordaria pra uma foto, pra um autógrafo. Até porque eu tava aos prantos, gente. Não é que eu tava indo fazer ali na igreja, tipo assim, vou fazer uma oraçãozinha rápida, básica. Não, eu tô aos prantos, gente. Né? Então, mas eu concordo, assim, eu acho que a gente tem que ser atento, não só à nossa postura em relação ao outro, mas também se o outro pode, de fato, corresponder às nossas expectativas naquele exato momento. Você está comendo. Eu não vou te abordar comendo. Exato. Entendeu? De uma foto, você comendo, tipo, né, um X-picanha, todo babado. Exato. Não, então, assim, às vezes repercute, porque a mídia gosta da polêmica, né? Então, vou dar um exemplo aqui, porque você está aqui. Nico Puig nega dar autógrafo para fã, nega tirar uma foto com fã, tal. Mas, porra, você tava comendo, você tava no seu momento de lanche, você não tava no dia... Mas pra mídia ela vai pegar, entendeu? Aquele lance lá, porque hoje em dia isso daqui, né, filma rapidinho, você... Um gesto que você faz, pronto, se interpreta e é o Nico Puig, né? O galanzão dos anos 90. Não pode esquecer disso, que é como a imprensa se refere a você. Nico, você acha que você foi o galã dos anos 90? Como a imprensa te coloca, esse título pra você ok, eu fui o galã dos anos 90 mesmo? Não, pra mim, ok o título, mas não acho que eu tenha, de fato, sido o galã dos anos 90. Eu acho que eu fui um dos galãs daquela época. Quem era a safra ali que você lembra? Você? Eu acho que Leonardo Vieira, com certeza, Fábio Assunção, sem sombra de dúvidas. E sim, eu estava dentre eles, mas eu acho que o Nico Puig, agora me distanciando um pouco para poder falar com mais naturalidade, eu acho que o Nico Puig, ele teve um momento que ele despontou como uma possível promessa de galã. Mas ele mesmo não se firmou nessa posição. E acho que alguns outros conseguiram isso, né? Fábio Assunção, de fato... Por que você acha que você não se firmou como galã, Nico? Primeiro porque eu pleiteava personagens como vilões e também pleiteava... Não que o vilão não possa ser galã. Eu ia te perguntar isso. Mas eu pleiteava personagens como vilões. E porque eu sempre fui um cara que, assim, eu transitava entre corresponder à expectativa das pessoas no aspecto do galã, mas também corresponder às minhas expectativas no aspecto daquele cara que é meio preguiçoso. Então, tipo assim, eu acordava, penteava o cabelo? Não. Eu passava os cremes na cara? Eu tinha os cremes, mas não passava, esquecia. Passava o primeiro dia, no segundo dia esquecia, comia bola, chegava cachaçado em casa, caía na cama, daí falava, já tô 3 dias sem, então não vai adiantar porcaria nenhuma, enfim. A coisa do se vestir, né, assim,
Sim, gosto de uma boa roupa, mas falar que eu ficava indo procurar a roupinha ideal, bonitinha, ir na loja para comprar. Não, preguiça, preguiça, preguiça. Entendeu? Vestiu, me agasalhou, tá bom, é assim que eu vou. Então, assim, chegou uma hora que realmente eu era visto, inclusive no Rio de Janeiro, eu era visto como uma pessoa meio largada, né? Porque, assim, muitas vezes eu ia gravar, eu estava de chinela. Eu estava, sabe aquela coisa da berma, bombeta e chinela? À vontade, era eu. porra. À Era vontade. eu. À vontade até demais, às vezes. Novela, televisão, cinema e teatro, né? Uhum. Qual que... Eu acho até já sei a resposta, mas vou fazer. É clichêzão essa pergunta pra cacete, mas... Qual que eu gosto mais? Claro. Olha, tô ficando paranormal, não desenvolvido, hein? Tô intuitivo. Não, mas aqui a pergunta é tão clichê que o entrevistado ele já vem. Quando o ator ele vai pra entrevista, acho que ele já sabe, vão me fazer essa pergunta. Mas Mas é uma pergunta que eu acho pertinente ser feita sempre, porque às vezes a pessoa tem uma opinião, né? Eu já vi atores falando que assim não gostam de fazer teatro, preferem fazer televisão. E tem outros que falam, eu prefiro fazer cinema. Então, eu vou te ser sincero, eu acho que são três formas de você trabalhar completamente distintas. No teatro, você tem um trabalho de mesa que demora, às vezes, 1, 2 meses. Você vai e testa inúmeras vezes ou inúmeras coisas no palco. Você tem aquela preocupação de sempre ocupar um espaço maior, né, e dar um entendimento para que aquele público se sinta inteligente a partir do momento que, numa expressão corporal, ele já sabe o que vai acontecer. Então, acho que o teatro tem essa coisa mágica, né, de também você estar ali diretamente ligado ao público. Então, uma respiração muda tudo, né? Um passo em falso ou preciso muda tudo, né? Uma reação inesperada ou sim aquela reação que sempre acontece muda tudo. Não tem o kill. Não tem o que, você tem que se virar mesmo mediante o erro, e tem que ter jogo de cintura, e se te dá um branco, você tem que começar a tatear o cenário e falar, ops, deixa eu ver se a coisa vem, né? Vamos pedir para os neurônios não estarem queimados. Então, ao teatro te dá isso, e eu acho que é muito gostoso, porque mágico, você cria uma coisa de coxia e tal, que é de duas uma, né? Ou você ama ou você odeia. Televisão é uma coisa mais dinâmica, né? Ela é um pouco mágica, porque ela vai... às vezes você faz uma cena que você acha, bom, não ficou nada bom. E quando você vê, opa, te salvaram na cena, hein? Edição, a iluminação. A trilha. Enfim, é tanta coisa que te salva numa cena, às vezes até o coleguinha, né? Salva. Então, a televisão tem essa coisa que é um pouco mágica, ao mesmo tempo que é muito acelerada, muito dinâmica. E o cinema, que eu acho que talvez misture um pouco disso, dessas duas outras coisas. Porque o cinema te dá esse trabalho de mesa. Você trabalha um pouco em mesa, porque você tem que ter um respeito por aquela equipe, porque realmente a gente está falando de cinema, né? Qual é o preço de uma locação de uma grua, enfim? Caríssimo. Caríssimo, tudo muito caro, né? A película. Então, assim, a gente não está gravando, a gente está filmando. Então é outro, né? Uhum. Fora que o cinema é enorme, então você tem que enxugar um pouco, sabe? Você tem que ser um pouquinho mais no olho, trabalhar aquela coisa do brilho no olho, sabe? Da respiração ficar um pouquinho mais atenuada, porque isso na tela é gigante. Então, assim, ao contrário da televisão, que geralmente trabalha com plano americano, você não precisa nem se mexer muito. Uhum. Você tem que deixar mesmo o teu corpo se manifestar mediante o que de fato precisa se manifestar. Na televisão, às vezes, você dá uma atenuada, né? Tipo, leve, mas você quer deixar aquilo, sim, de fato, bem explícito. E no teatro, você tem que fazer a coisa, de fato, acontecer, né? Então, você tem que saber que, às vezes, um posicionamento de pé já pode dar uma indicação de que você está entrando ou saindo de cena. Então, calma aí. Sim. Não use o pé inadequadamente, porque pode não caber bem, né? Não corte seu colega, ou saiba levantar o texto para o teu colega faça poder... uma escada boa. Né? Faça uma escada boa. Então, acho que assim, são três coisas muito diferentes, três coisas muito prazerosas, cada qual dentro do seu universo, né? E tem outros também, né? Quando a gente fala, vou fazer um trabalho para uma empresa, que você entra dentro da empresa e começa a fazer um trabalho de divulgação da empresa ou de orientação. Exato, é a outra história. Quando você vai fazer um teatro de rua, né? Enfim, quando você vai fazer um trabalho social, e cada qual tem uma forma de você se colocar enquanto Mas ator. você tem preferência por algum deles?
Olha, eu acho, apesar de não ter sido a área que mais atuei, eu acho, apesar que fiz algumas coisas, mas não a que mais atuei, acho que cinema é interessante porque ele mistura um pouco desse trabalho de mesa do teatro, de você procurar desenvolver a gênese da personagem. Tem os três ali. Exato, tem um pouco dos três, sabe? Tem a magia da televisão, a coisa ao mesmo tempo tem essa grandiosidade que é dele, ponto, né? E essa ideia de que assim é tudo realmente muito preciso, né? Porque às vezes você quer fazer uma cena o diretor quer fazer uma cena que é uma câmera direta, não tem corte, mas ao mesmo tempo essa cena ela te acompanha. Você entra numa sala, saindo da sala, indo pro quarto, indo pro banheiro, e é a câmera plano direta. Sequência que vai, né? E daí você tem que ficar tomando cuidado para não tropeçar no trilho da grua. Porque errou, volta tudo. Exato, enfim, daí... Que fala. Mas é uma delícia. E porque tem uma luz muito especial, né? É diferente. É um trabalho que é muito artístico, assim, sabe? E ele fica, ao contrário do teatro, ele fica eternizado. E assim, né, com relação, falando de imagens, né, televisão e cinema. O cinema tem o tempo, né? A televisão não. A televisão ela tem que... No entanto, você percebe assim, não sei se vocês já repararam, o Nico, que foi ator, eu nunca fiz dramaturgia, eu tô falando como telespectador. Vocês podem ver que todo começo de novela é bem diferente. Até a cor, a forma, parece até um filme às vezes. Porque teve tempo para fazer aquele primeiro capítulo. Dali em diante, amigão. Começa a ficar uma coisa fábrica meio de pizza. É fábrica de pizza. Pode ver, o primeiro capítulo é muito foda. Você olha e você fala assim, caralho, que fotografia. Depois... Ele vai caindo numa normalidade, porque mediante muitas cenas, às vezes, tem no mesmo cenário, até as marcações não conseguem ser... Tipo, cada uma diferente uma da outra. Porque você está fazendo 36 cenas por dia naquele cenário. Porra, tem que chega uma hora que até as marcações são meio tipo... Tá, aquela marcação, tá? Aqui. Então tá bom, levanta, senta, tá bom. Então você já sabe como se movimentar com aquelas 3 câmeras, né? Porque a gente fala de novela, então a gente tá com 3 câmeras, né? Uma que tá pegando o plano geral e as outras que são cruzadas. Então, sim, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito mais dinâmica. Nico, você saiu olho no olho, né? Olho no olho. E aí, um outro trabalho seu que marcou bastante, que eu comentei aqui, foi Malhação. Você foi fazer o Bad Boy na Malhação, pra variar. Né? A Malhação num auge ainda. Primeiro eu fiz a estreia de Malhação. Você fez a estreia de Malhação? A estreia de Malhação. Quando Malhação estreou, eu fui o primeiro ator convidado, porque a Malhação tinha isso, né? Sempre tinha um ator convidado que ficava uma temporada na academia. E eu fui o primeiro ator convidado na estreia de Malhação. Como foi fazer Malhação pra você? Foi engraçado, né? Porque, primeiro, eu me questionava um pouco, assim, o nome que se dava ao personagem, né? As pessoas chamavam ele de Bad Boy, mas todo mundo fingia que não sabia que ele era mau. Como assim, né? Se o cara é bad boy, todo mundo chama ele de bad boy, por que ninguém se dá conta de que ele é ruim, né? Tanto que quando eu voltei para a segunda, porque daí eu tive minha participação, me ausentei e tal, e daí depois de um tempo foi feita uma pesquisa com donas de casa, com adolescentes, de pop e tal, e por incrível que pareça, o personagem que eles mais queriam que voltasse era o bad boy. Porque o que acontece? O vilão, ele tumultua as situações. Então, é gostoso, porque se fica tudo muito, né, flat, chega uma hora que fica meio chato. Claro. Então, foi quando o Bad Boy voltou para a academia. Todo repaginado, ele não tinha mais aquela barba mal feita, aquele cabelo desgrenhado, não estava mais com aquelas roupas largadas. Ele já estava mais... Exato. Ele estava todo mais, né, lobo em pele de cordeiro. Então foi engraçado, porque daí chegou uma hora que eu virava para a pessoa que escrevia e falava assim, vem cá, eu não posso corrigir as pessoas para que elas não me chamem de bad boy, e sim pelo nome, Raul, porque senão perde a credibilidade. Entendeu? Vocês estão me colocando para gerenciar a academia, como se eu fosse uma pessoa bacana, porque minha tia agora é a nova dona da academia, né? Mas as pessoas não vão acreditar no que eu tenho para dizer, sendo que elas me chamam de bad boy. E daí sim, o autor, é aquela coisa de conversar antes, ele comprou essa ideia e começou a fazer no próprio texto com que as pessoas me chamassem de Raul, e quando não chamavam, o personagem corrigia.
essas pessoas. Porque, na verdade, de fato, ele não tinha se tornado uma pessoa boa, ele estava ali como um lobo em pele de cordeiro. E não tinha lógica mesmo, você tem total razão. O autor, quando não gosta, quando tem... Porque, pô, vocês convivem meses ali. Quando tem alguma rinchinha e tal, ele mata mesmo aquele personagem, ele dá um jeito de tirar ele da novela. Tem isso? Eu acho que ele tem esse poder. Né? Digamos que assim, o autor, naquele momento, ele é um pouco Deus, né? Sim. Ele pode, sim, né? Cortem as cabeças. Mas eu acho que também existe uma lenda um pouco em cima disso. Né? Vamos agora também proteger um pouco a categoria dos atores, que às vezes se predispõem a fazer um personagem que já sabe que vai morrer. E não quer dizer que ele se indispôs com o autor. Ele já entrou no trabalho sabendo que aquele personagem não teria uma vida longa. Tá. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão fica tudo assim, o personagem morreu, problema com o autor, ou com o diretor. Exato. E às vezes não. Às vezes não, é um ator generoso que falou, olha, tudo bem, olha, eu vou fazer essa personagem que vai ficar 3 capítulos e que vai morrer. Ok, eu vou fazer. Tem esse ego de olhar e falar, porra, o personagem é legal, mas vai morrer cedo, eu não vou fazer? Acredito que sim, que algumas pessoas prefiram... E talvez não é nem uma questão de ego, às vezes é uma questão de saber trabalhar a própria imagem. De repente a pessoa fala, olha, para mim não é favorável, nesse momento, eu entrar, fazer 3 capítulos e morrer. Eu preciso esperar, me dar o direito de ficar um pouquinho com uma imagem fresca para conseguir um personagem que se estenda, porque para mim, nesse meu momento, enquanto ator, é importante que eu esteja um pouquinho mais... linkado a minha imagem ao grande público. Então, porque é lógico, você faz uma participação de 3 capítulos e morre, não quer dizer que na outra novela você já vai estar escalado, geralmente porque, não. De repente as pessoas falam assim, ele morreu tão lindo naquela novela que está na cabeça das pessoas ainda. Então deixa ele 2 anos congelado lá. E a pessoa não quer ficar na geladeira. Exato. Uma coisa assim, qual foi o seu último trabalho na Globo? O último trabalho... Eu lembro de Você no Você Decide. Então, o último trabalho na Globo, eu estava... Engraçado, foi uma época que eu estava fazendo uma novela na Record. E daí o diretor da Globo pediu autorização para a Rede Record me liberar para fazer um trabalho de 1 semana que era um Você Decide. Que era um Você Decide que nenhum ator queria fazer. Por 2 motivos. Primeiro, porque era um personagem homossexual. E segundo, porque era um personagem que tinha que falar fluentemente espanhol, com um sotaque de Madrid, aquele sotaque limpinho. E daí talvez alguns atores tenham recusado por conta do espanhol, mas eu acho que a maioria recusou por conta do homossexual. E daí eles me ligaram, eu estava fazendo uma novela chamada Canoa do Bagre, na Rede Record, com a Atílio Ricó, e eles me consultaram, falaram assim, você faria? E eu falei, claro que eu faria, adoraria fazer. O que eu mais quero fazer é um personagem homossexual, porque pouco se levantava a bandeira nesse segmento. E porque quando se levantava uma bandeira, era sempre uma coisa que depreciava, era sempre uma caricatura, era sempre uma piada, era sempre... E a gente estava tratando naquele Você Decide de um assunto que de fato tinha acontecido, que era uma história de 2 meninos, um brasileiro e outro que não era, que tinham se conhecido e que queriam casar, mas não se permitia o casamento deles. Inclusive para eles se ficarem legalmente, seja aqui ou lá, né, fora do Brasil. E daí se teve a ideia de um deles casar com a mãe do outro. E assim foi feito o Você Decide. E eu adorei. Tanto que eu lembro que eu, no meio da novela Canoa do Bagre, fui falar com o Atílio Ricó, o diretor, e falei, Atílio, eles vão entrar em contato com você. Eu sei que não é uma coisa de praxe que se faça, mas entenda que para mim é muito importante fazer isso, porque para mim é um convite único, é pontual, é singular, é uma coisa que me representa. E muito legal a Record liberar. E eu falei também para o Atílio, eu falei, Atílio, além de me representar, eu entendo que, sim, a gente não pode negar, a Globo tem é a Vênus platinada. E a Record estava no início da teledramaturgia. Então, o quanto não seria bom também esse personagem estar lá na Globo, mas ao mesmo numa coisa que seria de uma noite só, porque Você Decide era uma noite.
né? E, ao mesmo tempo, trazer, de certa forma, um pouco de notoriedade para a novela que a gente estava fazendo na Record, que era o início de teledramaturgia. Então, o Atílio foi muito bacana, conseguiu convencer a direção-geral da Record, e eles me dispensaram. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá, e fiz o trabalho e adorei. Só não gostei da escolha final. Porque a escolha final era, claro, será que eles vão ficar juntos? Né? Ficam juntos ou separados? E na época a escolha? Separados, né? Porque a gente vive numa sociedade machista. Mas hoje talvez seria diferente. Misógina. Talvez hoje. Acho que seria diferente isso. Quero acreditar que sim, mas ainda tenho dúvidas. Tem alguma. Você saiu da Globo por alguma razão polêmica ou não? Foi de boa? Acabou o contrato? Tchau, obrigado. Acabou o contrato. Lógico, eu tive não uma senti coisa firmeza que me deixou desgostoso. Não senti firmeza nisso. Uma coisa que eu nunca falei. Então bora. Mas agora meu psiquiatra falou que eu devo falar, porque faz parte da minha história, então por que não falar? Então por que você saiu da Globo, Nico? Eu saí da Globo, sim, porque terminou o contrato. Tá. Mas fiquei desgostoso na Globo porque fui assediado por um diretor, que não é o Ricardo, fiquem tranquilos, porque não falaria tão bem do Ricardo se fosse ele, até porque acho que nem é a praia dele, mas enfim. Sim, e essa pessoa me deu um gelo mediante a minha negativa. E engraçado, né, gente? Poderia ter dado a positiva, né? Poderia ter dado uma resposta positiva, até porque, né? Sou quem sou, mas não gostei da pessoa, nem da forma que ela chegou no assunto, tá? Então, não. Mas você acha que isso foi um dos principais motivos? Acabou o contrato, não vou renovar, e você acha que isso influenciou de alguma forma? Eu acho que isso foi uma coisa de ambos os lados. Eu fiquei desgostoso e não queria me deparar com aquela pessoa e nem estar naquele ambiente. Então foi bom. E também a pessoa me tirou de 3 trabalhos. Então, ela tinha um poder muito grande na emissora e me tirou de 3 trabalhos. E, ok, a primeira eu fiquei sabendo e relevei. A segunda eu fiquei sabendo e deprimi. E a terceira eu fiquei sabendo e fui conversar com meu pai. Pai, você acha que eu tinha que ter dado a bunda para esse diretor para conseguir alguma coisa? Meu pai, inteligente, me respondeu. Meu filho, você já deve ter transado com pessoas que você nem sabe o nome no dia, nem lembrava do nome no dia seguinte. Mas eu te conheço, meu filho. Você é uma pessoa um pouco insegura. A autoestima não é tão alta quanto as pessoas acreditam que seja. E talvez você deite a cabeça no travesseiro e sempre fique se questionando se você está trabalhando única e exclusivamente por ter se deitado com alguém. E daí isso vai te enfraquecer. Então, acho que você tomou a melhor postura. E não é por uma questão de ser demagogo, ou preconceituoso, ou nada disso. É por uma questão lógica. Você não tem competência para trabalhar emocionalmente isso. Tanto que você está vindo conversar comigo, que sou seu pai, porque teu choro está na garganta. E eu já percebi que você está deprimido. Então vai tomar uma fluoxetina, vai conversar com um profissional, enquanto você ainda tem tempo. E assim eu fiz. Obrigado, pai. Que paizão. Que paizão. Não, que pai paizão. parceiro, cara. Pai parceiro. Meu pai me ensinou a andar de moto, fazer trilha, me ensinou a pegar onda, me ensinou tanta coisa legal. E mesmo ele não estando mais aqui, ele está sempre presente. Que bacana. Te amo, meu pai. Pô, que bacana. Nico, eu tenho que te perguntar, porque não tem jeito, você acabou citando isso. Uhum. Eu não lembro quem deu uma entrevista aí, e podcast, a galera se sente à vontade para falar, né? Também não sei se foi em podcast, mas teve um raio de uma entrevista onde o ator falou do raio do teste de sofá. E você acabou de citar mais ou menos isso. Muitos atores conseguem papéis, até na Globo aí, vamos falar nas emissoras que fazem novela, Globo e Record, né? Em troca do teste de sofá, isso realmente é muito forte nos bastidores da dramaturgia? Eu acho que isso acontece em todos os ambientes, todas as profissões, em todas as áreas. O poder de sedução, às vezes, da hierarquia também é uma coisa que, né, a gente não pode descartar, porque, entenda, eu não vejo problema nenhum em quem assim se coloque ou se predispõe a fazer, porque eu entendo que às vezes também tem um fetiche nisso tudo, né? A pessoa fala, patrão tá me desejando, agora vou fazer ele ficar de 4 para mim, né? É legal, ao mesmo tempo te envaidece, né? E às vezes você tem um bom ganho, né?
consegue colocar um pouco mais na bagagem ali, né? Tipo, ops, next, vamos para a próxima. Mas, enfim, acho que acontece em todas as áreas, todas as profissões. Acho, a meu ver, assim, descabido, porque às vezes eu acho invasivo. Mas acho que, sim, se algumas pessoas se permitem também, porque às vezes existe interesse de ambas as partes. Pra você faz parte do jogo. Para mim, não, mas eu acho que faz parte do jogo. Na vida faz parte do jogo. Você não aceita, mas quem aceita pra você, beleza, tá tudo bem. Eu não aceito porque eu não fui assediado pela pessoa que eu gostaria, né? Porque se fosse pela pessoa que eu gostaria, eu ia me fazer de sonso e ia falar, vou juntar o útil ao agradável. Se fosse por quem você gostaria, estaria na Globo até hoje? Eu acho que sim. Mas a pessoa não chegou junto. Sim. E é o que eu dei brecha. Sério? Sim, né, gente? Quando a gente tem interesse, a gente sempre dá aquele olharzinho mais lânguido. Mas aí não curtia ou não rolou uma química com o Nico Puig? Eu não sei, porque, na verdade, essa coisa de curtir, não curtir, pra mim é tão relativo, né? Porque, assim, eu conheço tantas pessoas que elas, a priori, elas não se colocam em nenhum, tipo, não sou gay, não sou heterossexual, não sou bissexual, não sou, mas ao mesmo tempo faz. Porque mediante a uma pessoa específica, a um momento em especial, eu acho que tudo depende de uma certa luz, né, de um certo momento, de uma certa hora, porque se não for assim é diferente. Uhum. Então, sim, tem gente que consegue se permitir e consegue, sim, vivenciar uma coisa incrível para ela, que é prazerosa para ela, prazerosa para o outro. E tem gente que não, que é mais inflexível em relação a esse tipo de coisa. Bom, você falou do homossexualismo. Uhum. Eu te conheço há 25 anos, né? E Nem desconfiava, né? Fala a verdade, nunca passou pela sua cabeça. eu posso falar aqui? Claro que pode. Sempre soube, Óbvio. né? Porém, era uma coisa que o que acontece em Vegas morre em Vegas, eu nunca saí espalhando porque você é uma pessoa pública. Né? Então é uma coisa que eu acho que não cabia a mim contar, sou amigo do Nico Puig, você sabia que ele é gay? Porra, que vantagem Maria leva? Nenhuma. Vantagem eu levava de ser amigo do Nico Puig. Né? Obrigado. Mas uma coisa assim, você há 25 anos atrás eu te conhecia, você já era, e aí agora, recente, né, vamos dizer assim, você assume o homossexualismo, tem seu companheiro, vocês falaram aí de uma fila, que estão na fila de adoção, né? Sim, vi que saiu uma reportagem, muito legal. Obrigado. Só que eu vi uma live sua, eu vi um vídeo seu no seu Instagram, onde você tava assim, abismado com o que falaram pra você, meio que começaram a detonar essa postura sua e do seu companheiro. Sim. O que aconteceu ali, Nico? Bom, vamos lá. Eu tenho um casamento de 26 anos. Eu entendo que a gente sempre teve a intenção de poder ter filhos e pensamos em várias possibilidades, mas a gente chegou à conclusão que a adoção é a mais pertinente para a nossa realidade, né? Tem pessoas que têm condições financeiras ou enfim para poder fazer uma inseminação, tem pessoas que conseguem ver outras formas, mas a gente entendeu que a adoção para a gente também, além de ser mais confortável, era mais pertinente, era que a gente mais entendia como precisa, né, na questão de que tem tantas crianças aí que estão precisando serem abraçadas, né, por pessoas interessadas e que se comprometam a poder dar um suporte para essas crianças, que um dia vão ser adultos. Legal. Então, é o futuro, né, que a gente está falando, o nosso futuro de tudo e todos. E teve, sim, quando a gente entrou na fila de adoção, porque foi um momento que a gente achou que era adequado, por uma questão também de que muitas vezes a gente se deparou com altos e baixos, né, seja financeiro, emocional e tudo. E, então, é muito difícil você pensar em colocar ali em jogo uma criança e que, de repente, ela entra no meio de um tiro cruzado, né? Tipo, fala, ei, vocês me tiraram de um lugar assim, né? Eu achei que ia descer num ambiente familiar e vocês estão aqui, tipo, tiro, porrada e bomba? Vocês estão falando que vão se separar? Então, a gente esperou muito tempo para se certificar e também para a gente se respaldar financeiramente. E amadurecer. Amadurecer, né? a ideia. Amadurecer. E a gente
depois, quando foi aprovado o casamento aqui no Brasil, a gente logo casou. Porque antes a gente tinha um contrato de união estável, Tá. né, que nos protegia supostamente até a página 3. E depois, quando foi aprovado, sim, a gente de imediato decidimos oficializar isso e nos sentimos mais seguros, porque se acontece alguma coisa com ele, sim, eu sou o cônjuge e vice-versa. Se acontece alguma coisa comigo, sim, ele está respaldado, porque o que a gente construiu, entende-se que cabe a ele. Perfeito. Então, a gente ficou mais tranquilo. E daí a gente foi novamente conversando a respeito desse sonho e daí demos a entrada para a fila de adoção. Nos foi dito uma espera de 3 anos, a gente acredita que vai ser um prazo mais curto de tempo, porque a gente deu prioridade para crianças entre 3 e 8 anos, por volta disso, porque a gente sabe que é uma idade que daí as pessoas perdem o interesse de adotar, muitas delas, né? O que eu não consigo atinar, porque eu entendo que são crianças, gente. Então, né? Todas elas estão esperando. Eu esperei Papai Noel até meus 8 anos, então como é que eu vou descartar a possibilidade de uma criança de 5 anos não estar esperando os pais chegarem? Então, eu quero abraçar essas crianças. E quero que sejam, de preferência, irmãos, porque como a gente falou de ter 2, Sim. por que não irmãos? Agora tem uma lei, graças a Deus, que favorece irmãos, que Não é pra não separa separar, mais. exato. Mas quando Era a gente, cruel isso, exato. né, Quando a cara? gente tomou a decisão, a gente pensava em irmãos porque a gente achava uma crueldade separar. Sim. Né? E porque a gente entende que irmãos vão se favorecer e vão facilitar a ponte com esses novos, essa nova família. Que a princípio eles vão ter um pouco de resistência, eles têm uma bagagem que já vem com eles. Então, conversando com o meu psiquiatra, que coincidentemente é casado com um advogado, então o meu psiquiatra é o Dr. Gustavo, maravilhoso, me tirou ali do fundo do poço e tipo falou, ei, ainda tem vida. E casado com o Adriano, que é um advogado também, um querido, e coincidentemente os dois têm um menino e uma menina, a Dai e o Dan, que são irmãos e são adotados. Porra. E eu, quando fui conhecer essa família, porque não é comum a gente estreitar relações com um médico, né, o psiquiatra principalmente, mas quando eu despertei esse interesse, comentei, e ele falou, ei, te dou a oportunidade de vir conhecer um pouco o meu universo, eu fui e eu me encantei. Me encantei porque eu vi 2 crianças muito felizes. Desculpa. Fica à vontade, Nico. Aqui você está em casa. Muito felizes, muito se sentindo abraçadas e com uma mentalidade, uma coerência, um entendimento daquela situação toda muito tranquila, sabe? Até o fato de serem 2 pais. E então eu entendo que assim, eles conseguiram isso. E eu entendo que o Jefferson, que é o meu parceiro, e eu, a gente também tem competência para conseguir algo não igual, mas similar. Claro. Então, com o apoio deles, inclusive, e a orientação deles, a gente deu a entrada. Ah, que legal. Só que o que acontece? A gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Muito. E quando eu, em algum momento, fui fazer uma campanha para uma página chamada Advogados, que justamente vê os direitos, né, da nossa comunidade e tal, e eu fiz num depoimento uma menção falando que estava na fila de adoção, e isso a imprensa toda veio e super se interessou. Eu li a reportagem. Muito respeitosa, Sim, todos da imprensa, super agradeço, porque, sim, foram pessoas que, né, colocaram com todo o cuidado que eu acho que merece o assunto. Sem dúvida. E só que nas mídias sociais a gente tem aquelas pessoas que alguns chamam de haters, eu chamo de bundões. Eu chamo de covardes. Covardes, São. mau caráter, enfim, um monte de coisa que eu tenho para dizer para vocês, mas eu vou segurar a saliva dentro da boca. Até porque ela também escorre, tá? E daí eu cheguei à conclusão que, olhando nas mensagens, eu via que tinha gente que super apoiava, mas tinha outras que me metralhavam, que falavam que eu estava querendo notoriedade. Não preciso, senão eu continuaria como ator. E até porque eu nunca achei que o fato de eu me interessar em adotar me traria notoriedade.
Daí falavam que era um absurdo as crianças terem que emocionalmente lidar com o fato de terem 2 pais, que isso não é de Deus, não é... Olha, cada um tem seu Deus. Então, eu respeito o seu Deus. Então, respeite o meu, tá? O meu Deus contempla o seu e eu espero que o seu também contemple o meu e a minha pessoa. Daí tinham pessoas que falavam que era imoral. Ah, tá. Eu não quero nem entrar na intimidade dessas pessoas moralistas, falando que a minha postura e a do meu parceiro é imoral, porque eu tenho certeza que se eu for vasculhar a intimidade de vocês, talvez tenha muito mais podre do que eu possa imaginar. E eu sei que todos nós temos nossos podres, mas eu acho que o de vocês é ainda pior, porque uma pessoa que acha que uma boa intenção é questionável, sem ter o menor entendimento, sem ter embasamento, sem ter nada em mãos para poder utilizar aquilo como uma prova contrária, desculpa, vai tumultuar a vida do outro, filho. Tá desocupado, vai procurar o que fazer, sabe? Com todo respeito, posso falar uma coisinha? Fica à vontade. Vai dar meia hora de bunda, tá bom? Que acho que é isso que você está precisando. Com o relógio parado ainda, que nem o Rick falou aqui. Com o relógio parado, relógio Rick, parado. tu mandou bem, viu? Vai dar com um relógio parado. Aliás, não sei nem se eu falo isso, né? Porque de repente pode ser um grande prazer. Não, desejo coisa pior. E falando ainda do assunto homossexualismo. Você está 26 anos casado. Vou fazer 27, hein? Vai fazer 27 anos. Agora em junho. Vou fazer dia 12. Fiz 19. Olha, dia 18 de abril. Olha, sosseguei, queridão, fiquei quietinho. Que bom. Aí, com 2 filhas, do casamento. Eu sei, tal. cara. Eu te acompanho nas mídias. Há 26 anos você casado. Só que dentro disso, na época, você estava atuando. E, pô, a gente sabe ali já desde a época da Globo, enfim. A pergunta que não quer calar, eu tenho que te fazer. Nico, há 26 anos atrás, o homossexualismo ainda é hoje, tá? Mas era visto como um tabu muito foda, um preconceito maior, um preconceito mais explícito. Hoje um pouco menos ainda existe, mas um pouco menos ou mais velado, né? A gente não muito sabe. Muito bem colocado. Né? Mas vamos lá, falar de 26 anos, 30 anos atrás. Você não se descobriu homossexual agora, você acabou de falar há 26 anos e isso vem anteriormente também. Posso dizer bissexual, porque se namorou a Patrícia, a Leila Lopes, pode se colocar assim? Eu não me coloco mais assim. Eu acho que teve um momento da minha vida que realmente eu transitei, porque eu comecei minha vida sexual com mulheres, amei e me senti amado, tinha, assim, muito tesão, porque, bom, adolescente, né, gente? A gente fica com tesão até encostando na geladeira. Mas, assim, tive, sim, momentos incríveis, assim, que eu guardo na memória, no coração, com pessoas que eu realmente amei e me senti amado. E tive esse início de vida sexual com mulheres. Mas teve um momento que eu transitei entre os 2 universos, mas eu entendo que hoje não mais. Tá. Hoje eu me considero homossexual. E se eu for ver o meu histórico, desde talvez seja cis, e não tenha me percebido até então, porque sim, a vida vai te posicionando, a sociedade vai te pressionando, e chega uma hora que você também vai se condicionando. Então, eu acho que teve momentos que, por uma questão de pressão social, moral, enfim... não que eu fosse complacente a isso, mas sim, eu era muito novo para poder, né, ter uma carta de alforria nesse sentido. Sim, eu me condicionei a olhar as mulheres, a desejar as mulheres, e chegou um momento que aquilo se tornou uma verdade para mim. E sim, eu desejava, amava, tinha prazer, mas depois que eu experimentei a fruta pela primeira vez, E você tinha quantos anos? 16. 16 anos. Ok, 16. Então vamos lá. 16 Mas foi anos... uma passagem rápida, foi uma coisa efêmera. Foi tipo, papum, acabou. Mas daí eu fiquei com aquilo martelando minha cabeça, entendeu? Para daí, quando eu chegar com 21, daí eu falei, não, calma aí. Vamos dar uma brecha, porque eu acho que aqui também dá caldo. Vamos voltar ali nos anos 90, onde você, junto com tantos outros, era o galã, o bad boy, o bonitão, né? Aquele cara que vira
o sex appeal das mulheres, né? Sempre muito bonito, alto, magro. Espero que dos modelo, homens também, para alguns. Né? Possivelmente, né? Deus queira que sim. Mas a gente tá falando isso dos anos 90, então Não, eu sei. até o casado tinha que fazer isso de forma velada, e tinha, né? Exato. Nico, vamos direto à pergunta. Vamos lá. Você se assumisse naquela época, no auge, você na Globo, você na Record, você na SBT, não vamos vincular essa coisa a nenhuma emissora, vamos vincular a profissão. Você perderia algum papel, alguma chance se naquela época que você já como homossexual assumisse, olha, sou gay? Com certeza, sim. Levando-se em consideração aquela época, tá? Estamos falando daquela época. Hoje já tivesse um pouquinho mais de flexibilidade nesse assunto, mas naquela época, com certeza. E eu não estou falando como uma suposição, eu estou te falando como uma grande afirmação, porque eu passei por essa situação. De eu abrir para algumas pessoas próximas de trabalho e tal a minha realidade de vida. E sim, quando convidado para fazer uma personagem, eles colocavam em mesa, falavam, olha, essa daqui não dá para você fazer porque você é homossexual, né? Vai que vaza. O personagem vai perder credibilidade. Então, coloca para ele fazer aquele outro, ou olha, fica para uma próxima. Então, isso eu escutei, não uma, não duas, mais de 3. Né? Algumas de forma mais polida, mais educada, mais sutil, outras de forma bem escrachada. E eu sempre tive que ter um aparelho digestivo muito bom para engolir, trabalhar aquilo e depois botar para fora de alguma forma, evacuar, né? Isso de alguma forma, ou me tornar uma pessoa resiliente, porque muitas vezes eu fiquei com vontade de chorar. Eu ia te perguntar isso, te deixava triste Muito. perder o papel por uma opção que você tinha na época? Muito, porque daí me forçava a querer manter uma imagem mentirosa. Tinha momentos que eu pensava, será que não seria mais fácil se eu omitisse? E como foi viver, cara? E mentisse, né? E um detalhe, o que é o pior de todos, o que mais me entristece, que muito me entristeceu e que quase me levou a não estar aqui hoje. Eu brigava muito com Deus. Eu virava para Deus, seja Ele lá quem for, e falava, puta que eu pariu, por que você me mandou assim? Por que eu sou assim? Eu não quero ser assim. Você não aceitava? Você não se aceitava? Porque as coisas se complicavam. Imagina você se apaixonar e não poder andar de mão dada. Imagina você estar amando e não poder gritar para o mundo que você ama, que é uma coisa natural de quem ama. Imagina você ter que ficar se esquivando junto a pessoas que você mais ama, que são seus familiares. Imagina você falar para os seus familiares e perceber que, por mais que eles aceitem, eles também têm um tempo de digerir aquilo, porque para eles aquilo tudo é muito complexo. Então, tem uma série de coisas. Imagina você numa profissão, tendo que dançar conforme uma música que não é a música que você está a fim de dançar, né? E daí você ficar colocando isso na balança e ver que você perde determinadas coisas, que você deixa de poder conquistar determinadas coisas por conta de uma opção, uma orientação, enfim, seja lá o nome que se dê ou como as pessoas queiram entender, mas o quanto é duro você chegar a um momento que você mesmo questiona com Deus ou com você mesmo, porque eu entendo que quando eu brigava com Deus eu estava brigando comigo mesmo, porque todos nós temos Deus dentro da gente. Será que de fato eu sou feliz sendo quem eu sou, mesmo tentando buscar o que me faz feliz? O seu sonho. E daí é uma coisa difícil, porque e daí na é um balança, momento que... Na balança, chegou a pesar o desistir? Chegou. Eu quero ser eu e eu não quero mais essa vida de ator, porque eu acho que um dos motivos que na minha época eu já comecei a me boicotar profissionalmente já foi por conta disso. Já foi por conta disso, porque eu não cheguei um dia e falei assim, hoje, do dia para a noite, não quero mais ser ator. Não foi assim. Foi uma coisa que eu mesmo me sabotando. Hoje você abriu mão, né? Hoje eu abri mão. Mas eu me lembro, eu com 33 anos, praticamente no auge, e as pessoas falam, da ator não pode fazer tatuagem. A primeira coisa que eu fiz foi uma tatuagem enorme nas costas, uma enorme na perna.
E assim eu comecei a fazer, e hoje eu tenho várias, porque eu entendi, essa vai ser uma boa desculpa. As pessoas não vão precisar virar para mim e falar assim, o personagem não é para você porque você é gay. É porque você tem tatuagem e a gente não tem como contornar. Depois veio a maquiagem, que cobre a tatuagem. Eu falei, ixi, fudeu. Próxima desculpa, vamos procurar então uma, né? E assim a gente vai. Você não queria acreditar que você estava perdendo o papel pela sua orientação, e sim por algum outro motivo para não te machucar. Exato. Você não queria se machucar mais. Exato. Já tinham te machucado muito com isso e você começou a se colocar numa situação aonde eu vou apresentar uma tatuagem na mão, que é algo para ator, né? Se fecha uma porta para eu não me machucar por causa da minha orientação. Foi isso? Foi isso. Você falou há pouco aí que você te tiraram do fundo do poço recentemente. Meu psiquiatra. Seu psiquiatra. Gustavo. O que estava acontecendo, Nico? Desde muito criança, assim, eu sempre fui muito sensível. E as coisas sempre me pegaram de uma forma muito particular. Eu admiro pessoas que sejam super fortes. Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa fortaleza. Eu estou trabalhando para me tornar. Antes tarde do que nunca. Além disso, eu sempre fui uma pessoa, como meu pai bem colocou, e eu sei que para muitas pessoas talvez isso seja descabido, eu sempre fui muito inseguro, com uma autoestima muito baixa. Talvez pelo fato de eu ter sido uma criança gorda, não sei. Talvez pelo fato de ser um traço da minha personalidade, talvez. Mas isso também era uma coisa que me fragilizava, né? Mediante algumas situações, ou alguns momentos, ou enfim, algumas realidades minhas, que a gente não tem como se esquivar. E então eu acho que sim, eu fui tentando contornar uma série de coisas no decorrer dos anos e fui tentando justificar uma série de recusas ou de infortúnios ou, enfim, coisas que não aconteceram como eu gostaria ou como eu imaginava. Então, eu sempre tentava justificar, contornar. E só que chegou um momento que não deu mais, né, cara? Chegou um momento que eu estava assim, eu estava realmente, tipo... Eu estava desdenhando a vida, né? Eu estava, tipo assim... Acordava de manhã e chorava, escondido pro meu parceiro, com quem eu divido meus lençóis, não perceber, mas chorava, ao abrir os olhos, chorava, porque eu entendia que, assim, tá valendo a pena viver. Então, para mim, às vezes, era mais fácil se deixasse de ser do dia para a noite, de uma forma rápida, indolor, sabe? E que eu entendesse que, talvez, isso ficaria mais leve para mim, naquele momento. Você pensou em tirar a vida, Nico? Nesse aspecto, eu sou muito medroso. Jamais pularia uma janela, apesar de já ter olhado muito ela e namorado a vista lá de baixo. É porque você tem uma sacada ali. Mas nunca tive coragem. Não sou a pessoa corajosa que se jogaria debaixo de um carro. Até porque nesse aspecto eu sou vaidoso, né? Se fosse para ser atropelado, eu ia querer que fosse um carro legal, né? Tipo, porra. Foi atropelada por uma Variant. Porra, que isso... Causa efeito. A gente brinca agora. Mas tem que descontrair tem que brincar. Então, acho que assim, teve alguns momentos, sim, que eu fiquei desanimado com a vida. Mas o olhar ali para baixo passou pela sua cabeça o suicídio, então. Faltou coragem, mas passou. Acho que passa na cabeça de todo mundo em algum momento, pelo menos assim entendo. Em algum momento todo mundo pensa de alguma forma, né? Eu vou cortar a jugular, eu vou cortar o pulso, eu vou pular a janela, ou vou acelerar o carro e bater no poste. Em algum momento, todas essas menções passaram pela minha cabeça. E, por sorte, eu tive discernimento ou não tive coragem. Então, estou aqui. E eu digo por sorte porque depois de ter sido... acalentado, né, ter sido abraçado pelo Dr. Gustavo, que é meu psiquiatra, eu voltei a ter prazer na vida.
Então, hoje em dia eu acho que assim, eu tô um cinquentão, um tiozão, que tem vaidade. Olha que loucura. Coisa que há poucos anos atrás eu já não tinha mais. Eu estava, tipo, entregando os pontos mesmo, sabe? Eu acho que eu só me mantinha um pouco em respeito ao meu parceiro, porque a gente também tem que pensar que quando a gente tem uma atitude como essa, não é só a gente, não é só o que interfere na nossa vida, é o que vai interferir na vida das pessoas que amam a gente. É isso. Você pensou em quem ia ficar. E daí eu tive, enfim, a orientação do meu psiquiatra, que eu considero como meu amigo, mesmo sendo meu psiquiatra, então eu me dou o direito de considerá-lo meu BFF, né? Best Friend Forever, e entender que eu ainda estou jovem, ainda tem muita coisa que pode acontecer, entendeu? Você pode voltar a fazer novela se você quiser. Tanto que, mediante uma boa orientação dele, obviamente também uma medicação, né? Nada tão pesado, mas sim, uma medicação. Mas eu costumo falar, se todo mundo tomasse um remedinho, o mundo seria diferente. Talvez para algumas pessoas, né? Acho que para a grande maioria. Nem que fosse uma pílulazinha de açúcar, né? Mas que fosse... Eu acho que o mundo seria melhor. Né? As pessoas entenderiam ou tentariam se entender melhor. Mas, enfim, eu acho que assim, foi para mim um grande salve, porque fez eu voltar a querer ter filhos, pensar na ideia de poder ter filhos. Foi eu voltar a entender a minha relação como uma relação que realmente é incrível, é maravilhosa, porque eu tenho um parceiro lindo, e quando eu falo lindo, não é a casca, é lindo por dentro, é a pessoa que ele é, respeitoso, uma pessoa que eu nunca vi falando negativamente de ninguém, depreciando ninguém. Ele pode fazer uma ressalva, mas malhar alguém? Não. A única pessoa que ele malha sou eu. Intimidade é uma foda. Agora, dentro de tudo isso, Nico, você abriu mão de ser ator, né? Pendurei a chuteira. Pendurou a chuteira. Mas se tivesse uma proposta hoje, você pós-terapia, com uma cabeça melhor, né, do que alguns anos atrás, vem uma proposta hoje para você voltar aí fazer uma novela, uma participação, você aceitaria? Você falou com o meu psiquiatra? Não, pô. Tu tá dando o texto dele, gente. Ô, Gustavo, tu passou aí uma deixa, hein? Eu tô vendo. Não, ó. Eu acho que a gente nunca pode dizer que dessa água a gente, né, não há de beber, porque tudo depende muito da situação, como as coisas se apresentam, do convite que é feito, quem está envolvido, né, o que estão me oferecendo, a minha necessidade mediante aquilo tudo, ou aquele momento, e se eu posso, com aquilo, poder também trazer um benefício para as pessoas que eu amo e que eu levo junto a mim. Então, não está nos meus planos, né? Tanto que tive alguns convites e acabei declinando. Mas, talvez porque nada que tenha de fato me despertado, ou porque eu tenha colocado novamente, como sempre a gente tem que fazer isso, né? Uma avaliação, colocado na balança e pensado, será que eu quero isso? Porque eu também não quero ficar alimentando uma coisa dentro de mim que é muito da instabilidade depois, que vai fazer eu ficar mal de novo. A televisão, porque assim, a gente vê atores, cantores, pessoal de produção, né, num sistema depressivo muito foda, né? A televisão te leva a isso? Porra, Chorão, Elis Regina, enfim, te leva para esse fundo do poço, como você chegou? Eu acho... Isso conta muito? Foi do seu tempo de TV? Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a gente vive numa sociedade contemporânea, né? Então, assim, hoje em dia, como você muito bem colocou, acho que todo mundo precisaria, de repente, de uma terapia, né? Uma coisa que as pessoas achavam antes que era uma coisa que não iria favorecer. Se existia até um preconceito. Exatamente. Terapia. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Isso é louco. Enfim, então acho que se quebrou um pouco isso. Então eu vejo, né, que as pessoas estão tentando
se cuidar mais nesse aspecto. Mas acho assim, que pessoas que trabalham com artes, em geral, sim, elas são muito sensíveis. Aquilo que eu falei, acho que no início da entrevista, eu entendo como pessoas que são mais sensíveis, né? Elas precisam disso, elas precisam vivenciar, elas precisam sentir aquilo, né? E poder usar aquilo a favor delas ou não. Então, eu acho que tudo que te dá muita notoriedade e te envaidece e te dá uma sensação de que aquilo pode ser permanente e que às vezes você percebe que não necessariamente, sim, te tira um pouco o chão, né? Às vezes você não precisa nem deixar o sucesso subir a cabeça, mas se você perder o chão, desculpa, você vai ter uma queda, sim, de qualquer forma. Claro. Então, como cada um vai lidar com isso, né? Às vezes tem pessoas que são predispostas, né, a serem dependentes, seja lá do que for, né? A criança tomava muito leite com açúcar na mamadeira, se tornou o quê? Uma pessoa que cheira cocaína, porque tem que tirar a adrenalina do açúcar e colocar aqui. Então ela é predisposta àquilo, aquela pessoa tem uma predisposição para beber álcool, ou a outra para... Enfim, né? E a gente está num momento no mundo também que, assim, hoje em dia existem inúmeras drogas, né, gente? Às vezes você coloca uma coisa na boca que você nem sabia que era. Quer uma bala? Quero uma bala? Coloquei na boca. Tá doido? Era para ficar? Não era uma bala? É uma bala. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente também se deixa levar. Principalmente quando a gente é jovem, a gente quer vivenciar as coisas intensamente. E a gente acha que a gente é indestrutível. Uma das minhas filhas está nessa fase, é onde eu oriento bastante. E é sempre bom, né? Você ter um pai, uma mãe, enfim, ou duas mães, ou dois pais. Dois pais. Que de fato sejam parceiros, que às vezes se distanciem um pouco dessa relação de pai com filho, mas se coloque como amigo para poder orientar os filhos, tipo, olha, eu quero falar isso com você, eu sei que pode te soar estranho, mas vamos falar sobre drogas, vamos falar sobre sexo, né? Vamos falar sobre uma série de coisas que pais têm constrangimento de falar com os filhos e vice-versa. Vamos quebrar essa barreira, porque eu entendo que tem momento que a gente tem que ser pai, tem momento que a gente tem que ser amigo. E tem momento que a gente também vai ser inimigo, tá? Mas não é porque não gosta, às vezes é justamente porque ama. Acontece muito. Quem ama, briga também. Quem ama, briga. E briga pra cacete. Exato. E não quer dizer também que a gente está brigando por uma verdade absoluta, porque o tempo gira, as coisas mudam. Pode chegar um momento que você está ali brigando fervorosamente, achando que você está passando a melhor lição para aquela pessoa. E ela, muito sábia, jovem, antenada, vira para você e fala assim: ei, esse comportamento está defasado. Isso não se usa mais, é descabido. Aprenda. Porque velho também aprende. Aprende. E não é vergonha nenhuma aprender, porra. Lógico que não, até porque eu acho que filhos, eu brinco assim, que acho que o maior ganho que eu vou ter com meus filhos, além de amor, de carinho e de legado e tudo, é o fato de que eu vou querer ensiná-los e vou me dar conta que eu estou aprendendo com eles. E eles estão me rejuvenescendo, estão me revitalizando. Porque eles trazem essas informações novas. A minha filha Giovana, ela tem uma cabeça mais para frente. A Rafaela é a mais velha do meu casamento, né? Que eu tenho 3 filhas. Uhum. Mas a Giovana, do meu casamento, a Giovana é a mais velha. A Rafaela é a mais velha, vai fazer 18 anos agora em agosto. A Giovana é a mais nova. Só que ela tem uma cabeça muito mais madura do que a Rafaela. Porque cara, às vezes é coisa a de personalidade, às vezes ela geração. Manda uma ideia pra mim, às vezes a gente tá conversando, discutindo sobre algum assunto, ela manda uma ideia pra mim, eu falo, filha da puta, tá certa, mas deixa eu ficar quieto, tá ligado? Vou dar o braço a torcer. Eu não vou dar o braço a torcer. Porque eu posso perder a credibilidade. Exato, mas deixa eu me fazer de cego. Eu falo, mas que filha da puta, né? Que ela me jantou, velho, na ideia. Então, assim, você aprende com eles, não é questão de idade. Não. Né? E ela vem com ela tendo uma maturidade muito legal, assim. E isso me deixa muito feliz, né? A Rafaela já é a molecona da balada. Ela já chega sexta-feira, ela faz assim: esse final de semana eu vou ficar em casa, nada pra fazer. Não. Aí eu falo pra ela: Rafaela, você tem que arrumar, porque a Giovana já namora, né? Aí eu falo: eu não tenho esse tabu com namorado. Eu falo pra ela: ô Rafaela, você tem que arrumar um namorado pra você ficar sossegado em casa que nem a Giovana. Ela fala: meu namorado, se ele não sair pra balada comigo, ele vai ficar em casa. eu Olha que legal, né? O empoderamento feminino aí super presente.
Que é legal também. É legal, claro que é. É legal, porque assim, a gente entende que assim, o que é mais bacana, acho que no mundo que a gente vive, é essa coisa da digital, que cada qual tem a sua. É individual. Né? E o quanto é legal você se permitir a tentar entender o universo do outro e não ter essa prepotência de achar que a gente sabe tudo. Nico, existe uma polêmica muito grande na internet, dentro dessas frases, né? De levantar a bandeira, tá? Eu acho que tudo é válido, tá? Você sabe que eu não tenho preconceito nenhum quanto a isso. Sim. O que você acha? Uma pergunta banal, mas é dentro de uma polêmica que se rola na internet. Eu não me lembro de ver você utilizar isso. Nunca vi em texto seu. Do tal todes. Já usei. Já usou? Já. Eu nunca vi. Mas já usei. você acha válido? Todas... Acho válido. Todos e todes? Então, acho válido. Não que eu ache que vai ser uma coisa que vai ser colocada no dicionário Aurélio, né? Que é da nossa época, que hoje nem existe mais. Mas eu acho que é uma forma de manifesto e de inclusão. Tá. Então, é necessário, porque também, às vezes, é uma palavrinha que ela não tem um peso que outras palavras têm. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, eu não gosto de me rotular, né? Eu não me vejo nem como gay, nem como bissexual, nem heterossexual, nem pansexual, ou seja lá, hoje o que for, ou assexuado. Então, essa pequena palavrinha que não tem esse peso, esse estigma, o todes, talvez ela possa ser inclusiva no aspecto de que muitas pessoas possam usar como uma forma delas começarem a se entender, ou começarem a se colocar. Então, eu acho que é necessário, entende? Se vai permanecer, se vai de fato ser uma palavra que vai ser sempre usada. É outra coisa. É outra coisa, porque hoje em dia a gente tem muitas coisas que estão sendo avaliadas e que realmente a gente usava sem perceber o quanto elas eram descabidas, né? Eu vou te dar um exemplo, eu sei que muda um pouco o assunto, mas vou te dar um grande exemplo. Em casa, porra. Criado mudo. Criado mudo, gente. Hoje em Por que a gente falava criado mudo? Que realmente é uma coisa que, pelo amor de Deus, sabe? E vem dos avós ali, a gente trouxe isso. Exato, é uma herança. E é uma herança descabida. Né? Ou aquela história do, como que é? O denegrir. Pô, para depreciar. Para que usar essa palavra que acaba criando um estigma de um sabe, de pessoas que já sofreram tanto. Segunda-feira, hoje é dia de branco. Exato. Quantas vezes não se falou isso eu vou de te uma dar um forma... eu vou te dar um bom exemplo. Eu confesso a minha ignorância. E eu acho que é natural, a gente também está aqui para aprender. Eu estou para aprender em todos os aspectos, seja em relação até quando eu me encontro com outras pessoas que são homossexuais e tal, e elas me falam coisas que eu falo, nossa, eu não sabia, desculpa, me ensina. Né? Mas eu acho que assim, eu vou te dar 2 exemplos. Uma vez eu estava num concurso, fui ser jurado, e tinha uma mulher preta linda, linda, e eu fiquei encantado. Eu e o Jefferson, a gente olhava para ela parecia assim... Ela parecia uma pedra de azeviche, sabe? Uma mulher linda. Linda, com uma energia linda. Um brilho. E eu virei para ela, e eu falando, elogiando, ela virou para mim e ela falou, tô tão feliz de você estar sendo tão gentil comigo e tal, porque eu já passei por tanta coisa na minha vida, pelo fato de ser preta, não sei o quê, sofri preconceito por conta da cor, do cabelo. E eu virei para ela e falei assim, não, eu sei. E ela... Não, você pode imaginar, mas saber você não sabe. E daí caiu uma ficha para mim que, de fato, eu quis falar, eu sei, eu vim te confortar, mas desculpa, não existe conforto que se dê, ainda mais eu. Como é que eu posso virar para a pessoa e falar, eu sei? Não, eu não sei. A gente não sabe. Eu sequer imagino. Ela ainda foi gentil. E ela colocou muito bem. Muito bem. Muito bem. E um outro exemplo foi que outro dia eu estava na casa de uma amiga, e ela tem uma filha, jovenzinha e tal, e a menina super politizada, super antenada e tal, e eu virei e falei assim, tô louco para fazer umas tranças no meu cabelo, não sei o que eu acho tão legal comprar o jumbo, levar e colocar na cor do cabelo. E ela virou para mim e falou assim, não, você não vai fazer isso, né?
Eu falei, vou, por quê? Ela falou, mas isso é apropriação cultural. Você Eu, mas concorda com imagina, isso, não tem nada a ver, eu não sou uma grande empresa, não estou me apropriando de nada para ganhar dinheiro. E a gente começou até uma discussão ali, né? E que foi muito válida. Porque depois me fez realmente procurar saber. E, de fato, eu entendo que cada qual é livre-arbítrio, cada qual faz o que acha que cabe. E porque eu acho que também profissionais que fazem trança precisam de pessoas também, independente de raça, credo, cor, né? Para poder desenvolver o trabalho deles. Mas, de fato, a gente tem que tomar um cuidado. Existe apropriação cultural. Existe. A gente não pode achar que vai colocar uma coisa que elas lá faziam com mapas para poder ter a saída. Era uma coisa, sabe? Era uma coisa muito mais profunda do que a gente tem conhecimento. Do que né? simplesmente uma estética. Do que simplesmente uma coisa estética. E o pior, a gente não pode colocar isso e achar que vai ser bem visto, porque no outro não é tão bem visto, tá? Então, calma aí. Olha que discrepância. Então, desculpa, entendi. Não cabe a mim. Não É legal cabe. porque você passa a ter o entendimento. Como, em questão de ignorância, até a gente. Eu falo, eu venho aqui de coração aberto, limpo, dou uma lida em alguma coisinha aqui, outra ali. E a gente fez agora recentemente com a Amanda Soares. Quem estiver assistindo a gente aí vai procurando no nosso canal. Amanda Soares, uma autista, uma policial autista. Que máximo. Porra, eu aprendi muito com ela aqui. Né? Então, eu vim de coração aberto. Eu fiz questão de vir cru para que eu falasse a língua de quem está assistindo e que se eu errasse, eu aprendesse junto com quem está assistindo. Não, isso é super altruísta da tua parte, generoso demais, porque assim, você deixa a tua vaidade de lado, Não, de não querer tenho. ser uma pessoa que, ai, olha como eu sou politizado. Não. Não tenho. A gente está sujeito a erros. Eu aqui mesmo posso já ter falado bobagens. Eu também. Ok, se falei, peço desculpas, não foi minha intenção. Deixa eu corrigir, deixa eu aprender, me ensina. Vamos parar de apontar o dedo. Vamos parar de apontar o dedo, de jogar a pedra. Só tenha paciência, me ensine. E eu sei que deve ter muita gente cansada de ensinar incansavelmente a mesma coisa. Mas não esmoreça, continue ensinando, porque realmente a gente é tacanho. A gente tem muita coisa ainda para aprender. Nico, você fala muito bem, eu queria uma mensagem sua, cara. De tudo que você passou, pessoas que estão assistindo, se espelhando na sua história, porque a gente trouxe aqui o ator, né? E a gente trouxe aqui... Posso revelar seu nome? Pode. Seu primeiro nome? Lógico. Luiz. Luiz Nicolau Schumann Puig. E a gente Agora trouxe... não, agora mudou. Luiz Nicolau Latari Schumann Puig. É o casado. Que bacana. Então a gente contou aqui a história, que tem muito mais coisas. Né? Uma partezinha pequenininha do Nico Puig, ator. E a gente também entrou na história do Luiz. Dentro da história que você passou, de superação, de aceitação, de pensamentos aí, né? Que graças a Deus você não teve coragem. E aquela pessoa tá assistindo falando, caralho, mano, eu não imaginava que o ator... Porque quando a gente vê na televisão, a gente acha que a pessoa não tem problema, que a pessoa leva uma vida sem depressão, que é tudo lindo, tudo belo, né? É o perfeito, a máquina. Uhum. Mas para aquelas pessoas que se identificaram com você, com a sua história, seja ela de ator, seja ela o Luiz, passa uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo a gente e se identificando com você. Eu acho que a melhor lição que eu posso trazer para vocês, e que eu entendo que cada um vai entender da forma que lhe cabe e vai estudá-la da forma que lhe convém, é entender o real significado da palavra resiliência, da ideia que na vida você vai levar muita porrada. Mas você não pode se abater. Você tem que levantar. Porque quem te dá porrada justamente quer te ver ali, estagnado, parado, deprimido. E não é isso que você tem que fazer, não é essa lição de vida que você tem que deixar, não é esse caminho que você tem que percorrer, muito pelo contrário. Você tem que se recolocar e tentar buscar o que de fato te faz feliz. Sempre
sabendo, sendo consciente que sempre vai ter alguém te dando porrada, alguém te passando uma rasteira, e que você tem que se tornar safo mediante isso tudo. E que talvez chegue um momento que você vai ser tão safo, vai saber ser tão flexível e tão inteligente, que talvez você passe desapercebido por essas pessoas que queiram te derrubar. Então, tome muito cuidado. Porque dentre essas pessoas, a gente não pode esquecer que às vezes está a gente mesmo. Então, não seja o seu maior carrasco. Muito pelo contrário, seja o seu melhor amigo. Porque na vida, você vai encontrar outros que vão ser carrascos. Mas tudo bem, você não precisa deles, você só precisa dos teus melhores amigos. Você e os que te cercam e que te amam. É isso. Perfeito. Nico, eu agradeço muito a sua presença no Resenheira. Tinha muito mais coisas para perguntar para você, como sempre, eu tenho aqui com os convidados. Aí eu falo assim, porra, tem uma segunda parte. Acho que o pessoal tá assistindo e fala assim, para todo mundo ele fala isso. Tem uma segunda temporada. E nessa segunda temporada a gente vai fazer diferente. O Resenheira tá vindo... Eu vou fazer um convite para vocês. Faz. Que eu não sei. Recebendo o convite do Nico Puig, velho. Ué. Ó que honra. Eu tô com um espaço em casa onde eu trabalho com upcycle, né? De móveis, objetos. Agora também tô fazendo com roupas, enfim. Hoje o Nico Puig faz o quê? Então, eu sei, aqui eu tenho que perguntar. Tem coisa que você deixa de perguntar, porque assim, você sabe do que ele tá fazendo, não é quem tá assistindo, não. O que o Nico faz hoje? Então, eu tenho uma agência de eventos corporativos com o Jefferson, apesar dele trabalhar na Record. E porque também eu tenho paralelo o meu trabalho de upcycle, que eu não falo que é reciclagem, porque eu não reprocesso material nenhum, tá? Eu me aproprio de um material que é descartado, que para alguma pessoa entende-se como uma coisa que não tem mais uso, e dou uma nova função para ele. Então eu faço uma releitura, um reaproveitamento, né, um resgate. E aquela cobertura é a coisa mais linda. Então, e lá naquele espaço que eu tenho, que é incrível, eu estou fazendo agora uma coisa para amigos, para pessoas indicadas. Então a gente pode tomar um drink, a gente pode ver uma roupa, a gente pode ver um móvel, pode ver um objeto, alguma coisa que você se identifique e que você entenda que você está comprando uma coisa que está sendo resgatada. Então a gente foge daquela ideia de consumir compulsivamente, que a gente é educado a isso, né? Consumir, consumir, consumir. Chega, basta de consumir, né? Exacerbadamente, porque não tem mais para onde descartar, né, gente? E essa coisa do descarte também, sabe, impensado, que assim, tudo você descarta, você acha, tudo bem, eu compro um novo, joga fora. E calma, aquilo pode ter valor para outras pessoas. Então vamos ter respeito pelas coisas que já estão aqui presentes, porque vai ter um momento que a gente não vai poder ficar produzindo, a gente vai ter que começar a se reinventar. Exato. Em relação a tudo. Então eu vou fazer um convite para vocês. Quem sabe um dia vocês não passem em casa, né? Com os cônjuges, enfim, com as famílias, os filhos. Passem em casa, venham fazer uma visita, venham tomar um drink comigo, ver o meu trabalho. E, de repente, a gente pode sentar e conversar de novo sobre outro prisma, outros aspectos, outras coisas que a gente pode conversar. Porque, olha, falta do que falar, a gente não tem. Porque eu sou prolixo e ele é articulado. Nico, eu faço questão de ir lá. Vou te levar lá, Rick. O Rick vai gostar. Vamos gravar lá, você vai fazer esse corte pra mim lá, porque assim, é uma sacada, galera. Quem quiser, rede social do Nico, fala aí. A minha é Nico Puig Oficial, o Instagram, e tem o SP Laje 61, tá? Porque eu moro numa cobertura que as pessoas falam rooftop, mas eu acho que dentro da minha realidade, laje é mais pé no chão. E 61 porque é o número do meu apartamento. Então, SP Laje 61 no Instagram também, que daí vocês vão ter um pouquinho mais de acesso ao meu trabalho. A essa laje. Mano, é sensacional. É tudo muito colorido. Eu fui lá faz muito tempo, mas eu lembro que já tinha nos trabalhos. Tinha. Container, tem grafite art. Cara, muito legal. É muito legal. Foi uma sacada sua. E é politicamente correto, né? Não, ninguém usou aquilo para comercial. Sim, já foram feitos alguns. Não vou falar aqui o nome das marcas, porque, afinal de contas, a gente pode até falar na próxima entrevista, desde que vocês mandem uns brindes, um cachezinho, pode não é? Pode ser, claro. A gente faz essa pro Nico aí, nega. porra, não custa nada. A gente fala de todo mundo.
Fala bem, tá? Fala bem, porque, porra, ali é uma locação incrível, espetacular. Se fosse você, eu montaria o podcast do Nico ali, porra. Pois é, cara. Olha, vou falar pra você tem uma fotografia muito legal lá. Vou chamar vocês pra me ajudar. Daí, quem sabe a gente não faz uma coisa em conjunto, faz uma mesa informal, chama umas pessoas e trata de vários assuntos polêmicos, eutanásia, aborto, enfim, várias coisas que eu acho que tem que ser conversadas, principalmente porque muita gente acha que já tem a coisa muito bem digerida, muito bem inserida, mas não Vamos falar em necessariamente. off, porque senão vão roubar a nossa ideia. Vamos. Não é não? Porque o povo é zoião pra cacete. É zoiudo. É um programa que vai pro ar, eu não corto, mas ó, o convite tá feito mesmo, mas e acho que pode ser uma coisa muito legal que a gente possa sem dúvida pensar nenhuma, em fazer. eu quero que minhas filhas te viram na Record, né? Te viram no SBT, aí eu falo, pô, é amigo do pai e tal. E aí eu falo pra elas, um dia a gente vai lá, eu falo pra minha esposa, né? Eu falo, você conheceu o Nico, é um cara sensacional. Então né? Você tá me devendo essa visita com a família. E aí eu vou lá, porque eu quero que elas te conheçam, porque, cara, é muito legal, né? Como eu falei, o Resenheira me dá oportunidades de estar frente a frente com algumas pessoas e estar com uma pessoa que foi uma referência, né? Que eu assisti, que eu vi, que eu curtia, vibrava, tinha medo, né? Tinha raiva e a gente criou uma amizade e hoje eu poder te trazer nesse projeto e poder resenhar com você abertamente ali, sem nenhum receio, Porra, foi muito legal essa conversa contigo. Fiz perguntas pra você que eu nunca fiz durante o tempo de amizade. De amizade que a gente tem, é verdade. A gente aqui foi uma conversa bem aberta, bem franca, né? Que eu talvez ali nesses 25 anos eu não tive a oportunidade de fazer. Eu te confesso que eu em 50 anos te falei coisas aqui que eu nunca tinha falado pra nada, nem ninguém, a não ser o meu marido. Então, sintam-se prestigiados, porque falar de coisas que são muito particulares e delicadas para mim também foi uma carta de alforria. Muito legal, porque você se sentiu à vontade aqui. Né? A forma que a gente gosta que as pessoas fiquem aqui à vontade e a gente não traz ninguém para gongar aqui. Às vezes a conversa parte para esse lado, mas a gente não tenta buscar isso. Até porque às vezes também dar uma gongada é bom, né? Às vezes favorece, dá uma chamada de atenção. Dá um corte perfeito. Né? Não sei nem se vai pro ar isso, mas eu vou te falar. Manda. Recentemente eu fui fazer uma viagem pro Ceará com meu marido e a gente a gente saiu de Jericoacoara, eu acho que a gente já estava em Fortaleza. E eu tirei uma foto. Vocês ficaram um tempinho lá, pô. Ficamos um mês. Passando por várias cidades. Aliás, Ceará é incrível, né? É incrível, é lindo. E daí, foi tão engraçado, porque eu acordei um dia de manhã para ver o nascer do sol e eu já estava ainda deitado. Eu levantei e fiz uma foto. Plá! E postei a foto, com mais 2 ou 3 fotos de detalhes, de coisa. E daí, nossa, deu um rebuliço, virou o assunto mais comentado no Twitter e tal, porque falaram que eu estava colocando meu marido pelado nas mídias sociais. Bom, realmente ele estava pelado, mas nada aparece. Você pode ampliar a foto, nada aparece, porque, né, estava escuro, enfim, aparece um pedaço da perna e tal. Enfim, ele tem muito mais material do que aquilo que apareceu, tá, gente? Só para vocês saberem. E daí eu achei tão engraçado, porque daí teve uma pessoa que pegou e me deu uma gongada, mas que me favoreceu. Ela pegou, talvez inteligentemente tenha feito isso, se for, muito obrigado. Ela pegou e colocou assim, vi a foto do Nico Puig mostrando o marido pelado na cama. Gostei em várias camadas. Uma tia velha, postando foto do marido depois de 25 anos de casado, ainda tem vida sexual. Enfim, ele falou algumas coisas que me deu uma gongada, mas também virou o assunto mais comentado. Então, assim, eu ainda estou na dúvida se ele fez isso propositalmente para levantar o meu ibope ou se foi para me derrubar e o tiro saiu pela culatra. Fez uma puta escada. Fez uma puta escada. Fez uma puta escada pro Nico. E aí, você responde, Nico? Você fica perdendo seu tempo respondendo algumas pessoas na internet? Então, porque tem gente que fala, porra, eu não normalmente não respondo. Assim, respondo se é uma coisa bacana de ser respondido, uma coisa agradável, né? Eu sou daquela opinião que se você tem alguma crítica para fazer, faça diretamente para a pessoa se achar que vale a pena, né? Agora, elogios eu faço para qualquer pessoa. Até quem encontro no meio da rua, se eu acho que merece um elogio, eu estou fazendo. Eu adoro distribuir elogio. Você já chegou a pensar ou levou algum caso, alguma crítica, alguma coisa à polícia? Já. Já? Já. Já. Sim. A Delegacia de Crimes Virtuais, sim, porque eu acho que às vezes se faz necessário. Tá, por uma questão para vocês, não é nem você querer
estender aquele assunto, ou enfim, né? Porque Mas só merda, quanto mais se mexe, mais fedida fica. Sim, mas não pode ficar impune. Não pode ficar impune, e também você tem que se resguardar de alguma forma, deixar claro que assim, olha, eu deixei avisado. Se amanhã acontecer alguma coisa, vocês já sabem para onde correr. Entendeu? Já sabe para quem, né? A quem se referir. E acho assim, eu não respondo muito, mas também já me peguei respondendo, porque eu sou humano. Então, sim, já teve gente que pegou e falou, não sei o que, isso não é de Deus. Enfim, e eu peguei e falei, olha, bem se vê que o seu Deus não é o mesmo que o meu. Ou, isso daí é uma pornografia. Olha, se amor é pornografia para você, sinto muito. Para mim não é. Para mim, amor tem pornografia. É diferente. Mas não quer dizer que uma coisa seja exatamente a outra. E é isso. Nico, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo até aqui. Rick, valeu. Foi uma honra muito grande mesmo, de verdade. Uma resenha leve, gostosa, muito bacana. E te ver, depois de muito tempo que eu não te via, só te acompanhando pelas redes sociais, vendo você em reality show, Roberto Justus, né? E você lá... Você está demitido. O Justo é brabo mesmo? É aquilo mesmo? Aquele reality é de verdade? Olha, o reality, até onde eu entendo, sim, é de verdade. Talvez tenha algumas cartas marcadas, mas a gente não tem conhecimento disso. O Justo, se ele é bravo... Eu acho que ele é incisivo, eu acho que naquele programa principalmente ele tem que também fazer um pouco uma personagem, então talvez ele dê uma pimentada, né, naquela situação. Mas comigo eu achei até que ele foi bastante elegante, porque ele me demitiu falando assim, você é bom demais para ser líder. Gente, foi a melhor frase que eu escutei na minha vida, né? E do Justus ainda, né? Do Justus. E eu entendo que de fato, talvez minha expertise não seja ser líder, porque talvez realmente eu seja uma pessoa de coração bom demais. E um líder às vezes tem que ser um pouquinho coração mais durinho. Tem que dar uma puxadinha de corda. Tem que cobrar, tem que, né, dar um puxãozinho de orelha. E eu sou mais difícil nessa posição e essa postura. Mas assim foi. E tá tudo ótimo. Justus, Nico, beijos. Obrigado. Mais uma vez. Querido. Bom, você já falou suas redes sociais. Rede social do Resenheira. Resenheira no YouTube, Resenheira _UFC. No Instagram, resenheira.fc. Pode comentando, vê aí quem vocês querem que a gente traga aqui no Resenheira, porque quem faz o programa são vocês. A gente sempre procura aqueles nomes que vocês sugerem pra gente, né? Tem alguns que eu trago mesmo porque eu quero resenhar com essa pessoa, né? O caso do meu amigo Nico. É o meu caso. E detalhe, eu era pra ter te chamado quando você tava nessa viagem. Só que essa viagem tava eterna. Por isso que eu falei, você ficou bastante tempo lá. E aí eu vendo foto dele lá, eu falei, porra, ele não volta mais. Aí eu falei, só falta ele ter ficado lá. Entendeu? Que perdeu a oportunidade. Caiu meu convidado. Aí daqui a pouco eu vi ele em São Paulo. Eu falei, vou chamar. Né? E, porra, prontamente você me atendeu, carinhosamente, a gente falou, e você aqui. E é um sonho realizado também. Gente, já tô seguindo o Resenheira, hein? Agora o Resenheira tem que seguir também o SPLage 61. Vai seguir agora. Legal. Fechado, Nico? Fechado, obrigado. Queridão. Galera, foi um prazer estar com vocês até agora. Rick, obrigado. Rick, obrigado. Valeu, queridão. Esse cara é um monstro, ele corta muito bem aí pra gente. Os programas, quando vem aí com o Rick por trás das câmeras, vem redondinho. Obrigado, meu irmão. Sem palavras. Rapaziada, segue o estúdio também em 9, tá bom? A gente vai deixar aqui embaixo o endereço, uma rapaziada muito do bem. Equipamentos aqui de ponta, profissionais maravilhosos. O presida daqui, que é o El também, puta moleque de bom coração, né? Eu sempre falo deles, pô, é jabá? Não é jabá porque eu pago pra estar aqui. É porque os caras são do bem pra cacete. E quando os caras são do bem, flexíveis, é uma molecada muito do bem que tá não, aqui. E também se fosse jabá, aqui, né, gente? Não, mas não é jabá, não. Problema jabá, tem. Jabá é a Unipro, proteção veicular, hamburgueria de rua e a LF Running, que é aquilo. Eu não ganho nada pra estar aqui, mas eles fazem esse sonho se realizar. Aliás, eu não ganho nada pra estar aqui, é mentira. Eu ganho pra cacete pra estar aqui, porque olha o aprendizado hoje, olha os aprendizados anteriores. Eu ganho muito pra estar aqui. Olha, porque aprendizado, irmão, ninguém vai me tirar. Exatamente. Esse você leva... E esse eu levo. Vale mais do que muito dinheiro. Né? Então, esse papo de que eu não ganho nada pra estar aqui. Não, eu ganhei. Hoje eu ganhei mais uma com o Nico. Ganhei anteriores com o Marcelo Rabelo. Esse mês aqui. Esse mês foi um mês de muito aprendizado. Os outros também, mas esse mês foi um mês diferente. Especial. Foi um mês especial. Obrigado. Galera, semana que vem a gente tá de volta com mais um Resenheira. Agora tem o nicho Resenheira Crime também, né? Vai acompanhando a gente aí. Tem muitos outros nichos que vão aparecer neste canal que tá criando corpo. E você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço. Valeu, Nico.